Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Seguimos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco João Diogo Manteigas, que além de advogado e mesmo na sua profissão intimamente ligado ao desporto, formalizou recentemente a sua candidatura à presidência do Benfica e, portanto, o tema principal de hoje será o presente e, sobretudo, o futuro do Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, muito obrigado por nos dar a honra de o podermos entrevistar. Antes de começar, vou passar a palavra ao Ricardo, que vai fazer uma pequena apresentação sua. João, bem-vindo. Prazer enorme recebê-lo. João Diogo Manteigas, benfiquista desde que nasceu, por influência do seu pai, que apesar de lhe ter passado o amor pelo clube, deixou sempre que o João pensasse pela sua cabeça e que entendesse o clube à sua maneira. A sua pré-adolescência foi toda passada no Estádio da Luz, porque os seus pais tinham um ginásio junto à Porta 7. Em miúdo, estudou nas escolas Quinta de Marrocos e Dom Pedro V, mas o desporto esteve sempre presente na sua vida e por isso praticou as modalidades de rugby e basquetebol no Benfica. Afirma que desde adolescente que perspectivava integrar o lado institucional do clube, muito influenciado pelo seu pai. Afirma que ser presidente do Benfica é uma ambição e não um sonho. Formado em Direito pela Lusíada, várias pós-graduações em Direito do Desporto, um MBA em Football Leadership and Management e mais recentemente um mestrado pela nova SBE. Ao longo do curso sempre se interessou pela vertente do Direito do Desporto e entra nesse mundo através do patrocínio que fez a treinadores e jogadores portugueses que estavam no estrangeiro, sobretudo em Angola, nomeadamente através de ações na FIFA. Esta proximidade ao continente africano fica a dever-se em grande medida à forte relação que o seu pai tinha ao continente. Para quem não se recorda, foi um dos fundadores da RTP África. Ainda em África, o João fez o esqueleto da Lei de Bases da Guiné-Bissau e foi durante vários anos advogado da Federação de Cabo Verde. Profissionalmente trabalhou em vários escritórios de advogados e desde 2016 é sócio da Mota, Manteigas e Associados, é professor convidado pela Lusófona e é também formador da Liga Portugal. Além disso, é um reputado especialista em Direito do Desporto, comentador desportivo, ou ex-comentador desportivo, e presidente da Mesa de Assembleia Geral da Associação de Jornalistas e Comentadores Desportivos dos Países da Língua Portuguesa. No que concerne ao Benfica, afirma que infelizmente os seus ídolos no Benfica são pessoas que não chegou a conhecer, com exceção a Eusébio Silva Ferreira, naturalmente, que inclusive trabalhou no início da carreira profissional na proteção da marca Eusébio e na sua difusão internacional. Ferreira Bugalho afirma que é a sua maior referência presidencialista e, para finalizar, a melhor memória que guarda do Benfica são as eliminatórias de basquete no pavilhão Borges Coutinho contra as equipas gregas ou turcas, onde o João afirma que até as paredes transpiravam e diz que a grande diferença mesmo do Benfica para todos os outros, são os seus sócios e a sua força. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, João Diogo Manteigas. Muito bem, muito bem. Por acaso conheci uma referência e foi Jorge Brito, um último grande benfiquista enquanto presidente, isto no sentido de ter colocado o cargo à disposição e ter saído porque não era capaz, assumiu que não era capaz de dar ao Benfica aquilo que era necessário. E foi um momento muito triste que eu recordo-me perfeitamente. Eu não pude estar nessa Assembleia, era muito novo. Recordo-me das imagens, meu pai foi também, tive amigos que foram lá, eram mais velhos. Um deles ainda hoje diz, com muito saudosismo, ele é advogado também, que no final da Assembleia o Jorge Brito estava a chorar e foi lá dar um abraço, foi o maior benfiquista que conheceu até hoje. E portanto são essas imagens que nós depois também guardamos daquelas referências de dirigismo. Portanto, não tanto dos jogadores ou treinadores, mas sim desses que davam condições aos jogadores e aos treinadores para poderem se ingrar. Já agora, posso-lhe fazer a pergunta, já que arrancou com esse mote, se aconselhava ao atual presidente do Benfica a fazer o mesmo. Eu tenho uma boa relação com o atual presidente do Benfica. Eu nunca fiz, não sou daqueles benfiquistas que tenho que pensar na figura dele enquanto jogador. Fruto da minha profissão, da minha experiência no meio, no setor, se eu for fazer uma lista de perfis, de preferência por perfis, treinadores e jogadores estão muito lá em baixo. Isto é uma coisa que é sabida no meio, quer dizer, não é própria de mim.
É difícil representar jogadores, treinadores, e ainda mais difícil é representar empresários desportivos, agentes de futebol. É muito difícil. E, portanto, eu fruto desse meu know-how, da minha experiência no setor, imediatamente quando vejo o atual presidente do Benfica nessa posição, nem me recordo que ele era jogador. Percebo, porém, em conversas no meio de todos os sócios do Benfica, que é hábito não conseguirem desligar-se dessa imagem. E isso não me afeta, ou seja, não afeta não afeta a forma como eu vejo debaterem o tema e o nome dele no meio, porque acho que as pessoas depois mais tarde têm capacidade de perceber que uma coisa é ele enquanto jogador, outra coisa é ele enquanto pessoa, outra coisa é ele enquanto presidente do Benfica. Eu felizmente gosto dele pessoalmente, acho que ele gosta de mim também, pelo menos é a ideia que eu tenho, e já nos conhecemos há muitos anos. Falo com ele livremente tudo, Benfica, sobre outras coisas, e portanto é uma pessoa transparente comigo, eu sou muito transparente com ele também. E cumprimentam sempre nas Assembleias Gerais? E não só, visível para todos os sócios. Sim, e faço questão de o cumprimentar. É o presidente do Benfica, todos os sócios o deviam cumprimentar, independentemente de o criticarem. Eu sou crítico, não da pessoa em si, de algumas coisas que ele fez, da forma como fez, de quem está com ele. Eu critico quando tenho que criticar. Critico nas Assembleias, eventualmente quando estou com ele e falo com ele e digo-lhe. Só que já parei de dizer pessoalmente, obviamente, aquilo que durante muito tempo lhe disse. Ele teve uma oportunidade, ele é uma pessoa única e teve uma oportunidade única na vida dele. É assim que eu olho para ele, agora sim, enquanto a figura que é, ele ligando ao facto de ser presidente do Benfica. Ele em 2021, quando ganha as eleições, tem uma oportunidade única que é, sabendo quem é, a importância que tem no meio benfiquista, na história do Benfica também. Tinha, obviamente, um peso acrescido. Tinha que fazer corresponder aos sócios, não só aquilo que se comprometeu, porque não é um único homem que faz aquilo tudo, mas este mandato tinha que ser quase infalível, porque as pessoas foram votar em alguém que apelidavam um de nós, e ele é um de nós, ele é benfiquista, isso é inquestionável, nunca se pode colocar em causa o benfiquismo do Rui Costa, atenção. Eu acho que isso nem sequer devia ser tema, mas às vezes, infelizmente, é. Eu acho que ele não percebeu a magnitude daquilo onde se meteu. Obviamente que ele não consegue controlar determinados fatores, ele não consegue controlar o facto do ex-presidente ser detido, na altura em que é, ter um empréstimo obrigacionista a cair, do mercado de transferências, eliminatórias para a Liga dos Campeões, ter a casa a arder. Ele não controla isso, não é? Mas já vinha com 13 anos de experiência lá dentro. Essa é a parte em que eu, quando falava com ele, não é uma questão de lhe perdoar ou não perdoar, cada um gera à sua maneira, enfim, o seu trajeto, não é? Mas entendo que ele, a uma dada altura do caminho, devia ter saído do Benfica para reentrar. E foi isso que eu até lhe propus há muitos anos atrás. Não diretamente na altura, entendia que não devia falar com ele pessoalmente sobre isso, queria perceber qual era a disponibilidade dele numa visão futura. Portanto, estamos a falar de 2017 ou 2018, não consigo recordar agora, por intermédio de uma pessoa ligada a ele, que o representava na altura, e não é empresário de futebol nem nada, é advogado. E a resposta foi que não, pronto, está no seu legítimo direito. Mas entendi que ele devia sair para se ir formar. Sim. E regressar não, à faculdade. Para se desligar esqueçam formar. Há pessoas que acham que sentem necessidade em se formarem para poderem ter mais conhecimento, mais experiência, porque o formar só por si também não chega, é muito teórico. Eu, por exemplo, ando há 17 anos nisto, sempre me quis formar, pago no meu bolso as formações todas e tenho que ter a experiência. E vou-vos dizer uma coisa, no futebol e no desporto em geral, nada bate certo entre a teoria e a prática. É completamente ao lado. Podemos discutir os casos todos que vocês quiserem. Se quiserem o mais recente, podemos discutir o Ruben Amorim. Nada bate certo com aquilo que aparece na comunicação social. E não é assim que funciona no meio interno. Portanto, aqui a questão é que eu acho que ele não tinha o perfil e não tem. Se tem que ter ou não é outra discussão, mas não queria ou não teria essa vontade e não era isso que eu lhe propunha. O que eu lhe propunha ele era claramente uma pessoa que não encaixava dentro daquilo que estava a acontecer durante muitos anos. E era efetivamente ostracizado. Era uma coisa que hoje em dia já se sabe e na altura eu tinha conhecimento de causa disso. E o meu repto era renuncia,
porque se não tens nada a ver com o que se está a passar ou aquilo que já se está a perceber que se está a passar, sai, ganhas pontos, porque efetivamente passas uma mensagem e depois voltas com um projeto, com pessoas ao teu lado novas, diferentes, não é? Verdadeiros benfiquistas no sentido do conhecimento que têm do Benfica, e vais à luta. Ele optou por não o fazer, quer dizer, acho que está no seu direito, obviamente, mas também é verdade que lá está, voltamos ao enquadramento onde se meteu. Era previsível que isto ia acontecer. Era. Eu andei a falar nisto muitos anos. Havia aqui um risco muito grande de acontecer o que aconteceu no Benfica, exceto uma coisa. Nunca pensei que um presidente do Benfica pudesse ser tido em funções. Muito honestamente. Por tudo. Por ser presidente do Benfica. Logo a começar. O que ele se esqueceu no debate com Francisco Benítez em 2021, e foi isso que mais me chocou, é quando ele responde que o presidente em funções à altura, Luís Filipe Vieira, não foi detido por processos relacionados com o Benfica. Foi o cartão vermelho. Foi exatamente por causa disso que ele foi detido. Se tivesse sido por causa do BES, ou do Novo Banco, ou o que fosse, não era detido. Portanto, nunca foi. Mas foi exatamente por causa do cartão vermelho. E eu aí tenho dificuldade em perceber se ele tinha plena noção do que estava a dizer, ou se era preparado, ou se foi preparado para dizer aquilo. Volto à parte em que eu digo que gosto muito dele a nível pessoal. Acho que ele, enquanto presidente do Benfica, tinha que se retirar o Rui Costa do meio daquela gente toda e juntar a uma nova equipa. Mas acho que está a perder o caminho nesse sentido. Entendi que se devia dissociar de toda aquela direção. E ele teve essa possibilidade. Ele em 2021 tem essa possibilidade. Desmarcar. Como é óbvio. E é o único homem com capital para fazer isso. Vocês duvidam que se o Rui Costa batesse à porta dos maiores gestores em Portugal, todos lhe abririam a porta e todos queriam juntar? Eu não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Havia vontade? Acho que não. Havia tempo? Também não, na realidade. Porém, acho que ele agarrou-se à vontade de muita gente que no imediato não queria perder determinado poder. Houve duas pessoas, no entanto, que quiseram estar ao lado dele, quase que foram até ao fim para entrar no novo mandato e depois saltaram fora 2 dias antes. José Eduardo Muniz e o Dr. Varandas. José Eduardo Muniz até faz um comunicado público em que se percebe, evidentemente, que algo correu mal. E eu não tenho grandes dúvidas, foi José Eduardo Muniz que proporcionou, acho que até nem foi com a colaboração do ministro José Eduardo, porque eram duas pessoas antagónicas, uma com a outra, quem preparou aquele discurso de Rui Costa no relevado, num enquadramento a lastimar, muito honestamente, e a assumir-se como presidente do Benfica, que não era vice-presidente do Benfica em substituição do presidente do Benfica, que são coisas diferentes. Portanto, ele não tem essa capacidade, Rui Costa, para ter que perceber todo aquilo que é a formalização, quer substancial ou outra, mas alguém o devia ter aconselhado devidamente para esse efeito, não é? Eu acho que ele às vezes é uma pessoa que precisa de ser acompanhado, precisa de ser aconselhado, pois outra coisa é se ele quer ouvir ou não quer, ok? Isso já é outra... Acho que nós já ouvimos aqui dizer bem do Rui Costa, que o conhece bem, que até o admira. E gosto muito dele. Não disse que admira, gosto dele. Gosta dele, pelo menos em certos aspectos, acha que ele tem mais valias, mas o que eu queria perguntar concretamente é se acha que o Rui Costa tem sido um mau presidente ou um presidente menos bom, ou se acha só que poderia ter sido muito melhor se soubesse rodear melhor dentro da estrutura do Benfica. Respondo pelo fim. Não tenho dúvidas que podia ter feito mais. Não é uma questão de perfil e daquilo que ele tem capacidade de fazer. Vamos partir desta realidade. O Benfica, a instituição Benfica, é composta hoje em dia por 11 entidades. Era por 12, a Benfica Rádio foi extinta há pouco tempo. Aquilo é um porta-aviões, aquilo não é propriamente aquilo não é uma empresa. Não é uma de esquina. Bom, eu já nem vou por aí. Aquilo... A instituição do Benfica, as pessoas só pensam no Benfica enquanto clube, que é um erro, logo à partida, e já lá vou, que é aquilo que me é mais querido, mas o clube não tem aquilo que de mais importante que é o futebol, é assado. E depois esquecem-se que há muitas empresas no grupo. Há 2 imobiliárias, há uma multimédia, há uma BTV, há uma fundação. Via rádio. Portanto, a questão aqui é, fruto da realidade que ele vivenciou enquanto dirigente, logo mal tem um ponto final na carreira dele e imediatamente lhe dão a mão para ser diretor executivo, um erro, que ele não tem culpa. Quem tem culpa é o Luís Filipe Vieira. Lhe entrega de bandeja à época de 2008
em que ele faz tudo e mais alguma coisa sem controle, eu acho que ele devia ou poderia tê-lo feito com alguma triagem, com algum filtro, não é? Mas isto era a gestão de Luís Filipe Vieira, isto era o dia-a-dia. Quem não conhece Luís Filipe Vieira é que não sabe disto, não é? Às Nós vezes não conhecemos, Se quiser aflorar. é silêncio-lhe a escada, mas metam aqui alguém a fazer o contraditório, é só um aviso. Portanto, aqui a questão é, ele devia ter sido, não é controlado, ele devia ter sido aconselhado. Tanto que essa época corre mal, que é a época do Kika Flores, Chuazo, etc. 8, 9. Exatamente. E no final, o que é que acontece? Quem lhe dá moral, tira-lhe imediatamente essa moral de uma maneira abrupta, porque os resultados foram nefastos. Mas quem é que está à espera que um jogador de futebol que termina agora a carreira, só porque teve o sucesso que teve, sabe no imediato fazer imediatamente, aliás, fazer no imediato um bom planeamento de época desportiva, ainda para mais o Benfica numa altura que naquela altura só tinha ganho um campeonato, anos antes, o ano anterior também não foi famoso, etc. Quer dizer, não faz sentido, o Benfica era gerido desta maneira. Aquilo que eu acho é que ele podia ter protegido, devia ter tido a percepção de devia ter protegido aí, ok? Pronto, mas continuou. Fast forward para a frente, quando nós estamos a falar de agora, eu não acho que seja ele o problema de tudo. Aliás, eu acho que ele até lhe deve ser reconhecido uma coisa, ele dá a cara por toda a gente, que é uma coisa que eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível. Eu chego a uma Assembleia Geral e vejo o Jaime Antunes, por exemplo, a falar de questões económicas, etc. Eu até percebo, o Rui Costa não vai para ali debitar coisas que não têm sensibilidade. Mas quando eu vejo o Rui Costa a dar a cara pelo Fernando Tavares, nas modalidades, fico preocupado. E eu fui confrontar o Fernando Tavares com isso. Disse, olha, tu não tens vergonha? Ainda no outro dia, por acaso, até aqui perto, curiosamente, foi a segunda vez que eu confrontei, porque eu conheço o Tavares há muitos anos. Tenho liberdade para falar com ele, como falo com o Rui Costa, como falo com outros, tirando aqueles que eu não conheço. Por acaso até nem foi há um mês atrás, mas foi depois de uma Assembleia Geral. Como vocês sabem, fica tem tido algumas Assembleias Gerais, eu até devia ter mais até, para mim, era o melhor que acontecia. E até eu confrontei no trânsito, não tens vergonha de não dares a cara pelo Presidente, para falar das modalidades e tal. Ou seja, ele quer assumir, eu só não percebo se, porque ele tem necessidade de o fazer, ou se ele o quer fazer e faz, porque acha que os sócios, quando é ele que está a falar, são mais brandos, têm mais calma, porque efetivamente tem um capital diferente perante os sócios. Portanto, Realidade diferente sim, também. mas desgasta-lhe a imagem. Em junho houve uma Assembleia Geral, que foi a Assembleia do Orçamento e a primeira relativamente aos estatutos, de 15 de junho, salvo erro, em que no final dessa Assembleia aquilo acaba, tarde, era 1h da manhã, salvo erro. O Rui Costa fica sozinho no estádio. Fica sozinho. Epá, é uma coisa, perdoem-me, saiu-me. É uma coisa que eu acho é inadmissível. E quando eu vejo sócios à minha frente a exigirem-lhe, e ele continua, e ele ainda foi ao microfone. Havia uma parte de um grupo que estava comigo, eu até fazia assim, sai do microfone, que isso não é para estar ao microfone. E vejo 10, 11, 12 pessoas lá ao fundo, cheios de pressa, para se ir embora, para casa, para o quentinho. E ele ali a dar a cara. Não há ninguém que tenha o discernimento de ir lá ter com ele, ou de o afastar e dar a cara em vez dele. A comunicação do Benfica é uma comunicação de resposta, não é uma comunicação por antecipação. E quando eu digo que é o falhanço total da comunicação é quando vocês veem um presidente do Sporting a dizer o que diz e o Benfica não se posiciona. Ou quando há um processo como o caso dos e-mails e o Benfica faz um comunicado que eu, num comunicado, dei mais segurança e mais conforto aos benfiquistas do que qualquer pessoa lá dentro. Isto não é nem ser convencido, isto é verdade. Há pessoas que vêm ter comigo no estádio, sócios. Olha, obrigado pelo comunicado que fez, que eu fico a perceber mais do que nos últimos anos todos o Benfica explicou. É normal, as pessoas têm que explicar. Eu não estou a dizer qual é o resultado do processo. Eu estou a explicar o que é que tem que ser feito e aquilo que o Benfica devia fazer. E depois logo se vê. Agora, eu percebo. Vocês nunca se podem esquecer que há muita gente que ainda está dentro do Benfica que está ligado a essa altura, chamemos assim. E é complicado as pessoas, eu não digo que não sejam isentas, mas é complicado. E não estou a dizer que têm telhados de vidro. Mas quem convive, ou quem conviveu com esses mandatos, fica difícil conseguir debater esses assuntos, sobretudo na praça pública. Então o que é que o Benfica fez ao longo de muitos anos? Tinha pontas de lança, chamemos assim, na comunicação social. Os comentadores esportivos, etc. Eu nunca consegui fazer parte disso porque nunca aceitei.
efetivamente recebia aquilo que se chamava a cartilha, já disse isso há muitos anos, que eu até achava piada, aquilo era tão amador que eu até achava piada aquilo. Mas há uma coisa que não tem preço, é a independência. Isso também me valeu muitos problemas com muitos benfiquistas. Eu na BTV tive muitos problemas também com mesmo isso. o seu programa que tinha na BTV, que que era elogiado por muitos sócios e acabou por também se terminar por aquele caso, por aquele episódio, sobretudo de Alcochete, que foi comentado lá, porque o próprio João fazia questão de levar personalidades que nem eram benfiquistas publicamente. E portanto, se nos pode contar um bocadinho como é que também era isso e como é que dentro da Benfica TV também havia alguma. Ou seja, não havia pluralidade no pensamento e na forma de expressar. Houve ali temas que foram fraturantes. Esse que acabaste de dizer foi já na parte final, foi em 2018. Eu saio da BTV, não, foi 2 anos antes. Eu saio da BTV em 2020 e já vos explico porquê. Lá está, a gestão de comunicação. Em 2018 dá-se Alcochete e há uma célebre Assembleia Geral numa segunda-feira à noite em que eu nos dias anteriores sabia que o Benfica queria contratar o Bruno Fernandes. Tinham todos rescindido o contrato, etc. Sim. E a minha análise, não estando dentro do Sporting, imediatamente foi: há casos que faz um caso, base doce, evidente. Sim. Rescisão, pura e dura, nada a dizer, é agredido. Rafael Leão, por amor de Deus, estava dentro de um cacife, ninguém o viu. E era amigo do. Sim. Pronto, mas ali aquilo tinha que ser separado do trigo do joio. Não era linear. Ou seja, Era linear. que a justa causa se verificasse. E depois há aqui coisas que as pessoas depois não têm noção. Eventualmente, eu sei que alguns de vocês têm formação em direito, mas as questões, quando se vai para um processo, depois aquilo depende da narrativa que é criada. Até pode ser mentira, não é? Portanto, nunca se pode garantir que eles podiam rescindir o contrato, à maneira que cada um vai à sua vida. Vejam o caso do Podense, por exemplo. Sim, sim. Pior de todos é o Rafael Leão. Sim, Mas que é uma burrice. Foi mal aconselhado. Portanto, aqui a questão é: por 2 razões não me fazia sentido absolutamente nenhum Benfica tentar contratar alguém. Primeiro, não se faz isso quando o rival está completamente a arrebentar. É um inferno. Aquilo é uma aproveitação se o Benfica fizesse. É uma vergonha se o Benfica lá fosse fazer. E ainda ouvi na Assembleia Geral a justificação, que ele dá a entender, Luís Filipe Vieira. É por causa do Pacheco e do. E o verão quente, não sei o quê. Malta a olhar. Verão quente. Obviamente que há sócios que se calhar até acharam piada àquilo, não é? Eu não achava piada nenhuma àquilo. Segundo, acho que era extremamente frágil a nível jurídico. Muito sinceramente. Era. Tanto que o Bruno Fernandes termina o contrato e assina novamente contrato com o Sporting. Mas o Sporting ainda tem um problema com a Sampdoria. Portanto, é que isto tem muita piada ser sócio e ser adepto, eu não sei o quê. Mas quando uma pessoa depois tem formação, anda cá no meio, conhece as pessoas, sabe como é que os contratos são feitos, sabe como é que são os empresários, quais é que são as posições de força, qual é o leverage que cada um quer fazer, mais vale estar quietinho. Eu dou-vos outro caso. O caso do Bruma. Antes disto, quando o Bruno Carvalho ainda estava na presença do Sporting, o Benfica tentou contratar o Bruma. E tinha tentado fazer uma coisa, que era: o Bruma tinha um contrato de formação. O Sporting faz muito isto. O Sporting é dos poucos clubes em Portugal que faz muito isto. E que é legal. Faz um contrato de formação aqui a este senhor e automaticamente, ao mesmo tempo, faz logo uma promessa de contrato de trabalho desportivo para quando quiser acionar, aciona. O Benfica entendia, o Benfica não, que o Luís Filipe Vieira não percebia nada disto, não é? O Benfica contratou 3 parceiros a 3 advogados. Um deles era jurista, não era advogado, mas é uma pessoa de muito valor e benfiquista, para validarem se o Benfica conseguia contratar e se houvesse problemas, risco, se era seguro. Eu também soube disso por antecipação. Não falava com 3 das pessoas, 3 meus colegas que fizeram cada um o seu parecer. O parecer foi encomendado a cada um dos 3 pelo Paulo Gonçalves, que era, gostando-se ou não, muito entendido a nível técnico, jurídico ou desportivo. Se ele utilizava para o bem ou para o mal, isso é outra discussão. Não era uma figura com quem eu me desse bem, é verdade. Não gostava de mim, não gostei dele, nunca gostei dele. E tive, inclusivamente, um dos problemas com programas da BTV, desse programa, foi também com ele. Ele mandou suspender o programa há muito tempo, à conta dessa questão do Bruno Fernandes. E portanto, retomando atrás, desculpem que eu avancei para o Bruno, mas retomando atrás, o que aconteceu foi que o programa ia para o ar às segundas-feiras e eu digo que o Benfica não deve contratar nenhum jogador do Sporting. É uma vergonha por causa destas 2 razões e pelo risco,
o tempo vem-me a dar razão, a questão jurídica, e por outro lado é o meu sentimento enquanto benfiquista. Isto não faz sentido nenhum estar a ir lá buscar um jogador quando o rival está no modo baixo. Pronto. Aparentemente o Bruno Fernandes, quando viu esse discurso do Vieira nos jornais, também não quis arriscar e não veio para o Benfica. Antes, a questão do Bruma, o Benfica tentou fazê-lo, faz esses 3 parceiros são favoráveis, diz não, pode contratar à vontade, porque isto é ilegal. O rapaz tem um contrato de formação, ganha X euros, mas depois tem um contrato que é automaticamente acionável pelo Sporting, é unilateral, etc. Então o que é que fizeram? Fizeram o Bruma rescindir o contrato com o Sporting, e o Sporting mete, obviamente, na antiga CAP, que era quem resolvia os contratos. Levou sopa, como é óbvio. Porquê? Portugal é um país pró-trabalhador. É óbvio que aquele contrato de promessa, de contrato de trabalho, é muito favorável ao jogador. O jogador ia ganhar o triplo do que ganhava, ia jogar muito mais vezes na equipa. Aquilo era muito melhor para o Bruma, não é? Pronto, nessa situação, o ex-empresário, ou o atual empresário do Bruma, que é uma pessoa que eu nunca vi à minha frente, gostaria muito de o ver um dia. Acho que hoje em dia já está um bocado frágil de saúde. Era o Cátio Baldé. Dá uma entrevista, aquilo que eu tudo por terra. O Bruno de Carvalho é obrigado a entender-se com o Bruma para sair. O Bruma lá vai, não para o Galatasaray, mas para o Galatasaray, o que é que ele diz. E o Cátio Baldé dá uma entrevista no Record, 2 páginas, o que é, a enxovalhar, a defender a posição do Benfica, a enxovalhar todos quem criticaram o processo à altura. Um deles foi a mim. Dizia que me conhecia muito bem e que o meu intuito, o meu objetivo era ter entrado também e assessorar o negócio. Há futebol. A malta não sabe, mas isto de futebol funciona assim. Pronto. A malta anda aqui toda a porrada, na realidade nunca me viu na vida. Se efetivamente eu tivesse visto na rua, eu até pedi por acaso ao senhor do Record e tive que dar uma entrevista com direito de resposta ao Record, que é uma entrevista cujas imagens são horríveis. Eu ainda tinha cabelo, vejam bem. Portanto, se eu tivesse visto na rua, se calhar a coisa tinha-se complicado. Eu até pedi ao meu pai conhecia-o muito bem. Eu pedi ao meu pai: olha, vais-me dar o número dele, eu vou falar com ele e vou ter com ele. Não te vou dar o número dele, se um dia encontrares por aí, está bem. Eu até ia sugerir que o meu pai viesse comigo, mas depois. Mas foi o que me deu efetivamente vontade. Porquê? Porque o futebol é assim. Agora está menos. É menos assim. Mas ainda é um bocado. Com os empresários de futebol ainda é um bocado. Eu trabalho com muitos deles e sobretudo estrangeiros. São mais corretos do que os portugueses. Mas é um mundo feio. Ainda é feio. E tem que saber lidar com o que é feio. Pronto, basicamente ninguém está aqui. Eu não quero chegar aqui ao futebol agora como presidente do Benfica e limpar tudo. Não é nada disso. Tenho muita coisa para arrumar lá em casa. E depois de arrumar lá em casa, lá parto para outras. Mas efetivamente o Benfica tem, resumindo aquilo que vocês me perguntaram, tem aqui algumas questões que têm que ser esclarecidas, primeiro, e sobretudo tem que se mostrar aos sócios o que é que se andou a fazer lá durante muitos anos, com toda a gente. Eu tenho a certeza no dia que for eleito presidente do Benfica, quando chegar lá, para entrar na SAD, há lá muitas pessoas que não vão estar. Deixaram lá a carta de renúncia ou, não sei, levaram os papéis ou qualquer coisa. Isso eu sei quem é que são. Cargos de nível 1 e nível 2. Porque sabem como é que eu faço e como é que eu penso. E, portanto, acho que isso é incompatível com a forma de estar deles. E, infelizmente, pegando ao Rui Costa, eu acho que é isto que ele não consegue controlar. É isto que eu lhe disse sempre. Não consegue controlar. João, pelo aquilo que fui entendendo, a conclusão a que eu chego é que candidata-se, não propriamente contra, mas apesar de Rui Costa, candidata-se à presidência do Benfica, que foi feita no dia 13 de setembro, curiosamente ou não, 116 anos depois da junção do Sport Lisboa com o Sport Benfica. E do meu filho fazia E 2 o seu anos. filho fazia 2 anos, que eu assisti ao discurso. A minha vida está ligada ao Benfica. Conheci a minha mulher no estádio Tottenham quando viveu o Benfica. O meu filho faz anos nesse dia. É Está inevitável. umbilicalmente ligado. Afirma também que não é nem posicionista nem situacionista. Penso que são essas as palavras que usa. Acha que o Benfica deve ser mais audaz também. Com prudência. E apresentou 5 pilares: o associativismo, o vetor desportivo focado na retenção de talento, as relações institucionais, o ramo empresarial focado na transparência como um ativo tangível e as infraestruturas. Eu gostava que falasse sobretudo, pode ir a todos, como é evidente, mas se pudesse começar pelo vetor desportivo, que eu acho que é o que interessa mais aos adeptos do Benfica neste momento a ouvir. E é o que nós temos vindo a falar cada vez mais com eles.
Não obstante, eu acho que hoje, como há mais informação, as pessoas já vão buscar muitos tópicos não relacionados diretamente com o futebol ou com o desporto, mas sobretudo o ramo financeiro, a questão das auditorias, agora está muito na moda, não é? Aquilo que aconteceu no dia 15 de junho com aquele relatório daquela auditoria. O desportivo é muito simples e que está ligado também, é inevitável, ao empresarial. O Benfica tem que sofrer, no sentido positivo, uma reestruturação económica, financeira e desportiva. E o modelo desportivo que eu proponho está literalmente e intrinsecamente ligado a uma necessidade de uma reestruturação económica ou financeira. O que é que eu quero dizer com isto? O Benfica, começando pela parte mais fácil, o Benfica não é só o futebol, as modalidades. As modalidades estão no clube. O futebol está na SAD. O clube tem um passivo gigantesco. O clube está em perigo de colapso financeiro. O clube tem, para dar um exemplo, uma dívida financeira à SAD, fruto da venda de 100% do capital da BTV e da Benfica Estádio em 2019, que ainda está a pagar hoje e que ainda deve 80 e tal milhões pelas minhas contas. Está a dever há 3 anos, não paga uma única prestação, e eu, enquanto advogado, quando vejo aquilo, quando vejo os documentos daquilo, não tive acesso aos contratos, mas tive acesso a outros documentos relacionados com aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, a credora, que é a SAD, só ainda não pediu o incumprimento inadimplente disto, porque colapsa completamente o grupo todo. A partir do momento em que também perde o direito a receber o valor. Claro. E a nível desportivo, veja-se, o Benfica tem 5 modalidades principais. Investe que nem um maluco naquelas modalidades. Masculino e feminino. Bom, mas o feminino, graças a Deus, aquilo é uma coisa que continue assim. Continua a massacrar toda a gente que anda pela frente. Porque tirando o voleibol feminino, que este ano teve um investimento elevado, por exemplo, o resto é um sucesso. O hóquei, por causa do futsal esta semana perdeu, mas é uma coisa inédita. E foi só um jogo. Mas o feminino é intocável, tirando o voleibol. E até o polo aquático. O feminino, tudo o que é feminino, o Benfica é excepcional. E mais, e o Benfica tem que deixar de pensar a nível nacional para começar a pensar a nível internacional, porque o problema do feminino é esse. O hóquei não ganha a nível internacional, o vôlei então, esqueçam. O futsal, quer dizer, falta, Dar o passo. está solidificado a nível nacional. Vamos passar para a parte europeia. O masculino é assim. O basquete, bom, tem corrido bem, mas também é o orçamento mais caro. 3,6 milhões de euros por ano. O handball é crónico. O handball é um caso de polícia. Sim, de 2000 3,4 milhões de euros. O Benfica não pode investir milhões e não ser campeão. É impossível. Depois temos... Não, por acaso o futsal... Depois o futsal vem a seguir, que é 2,7. Depois temos o hóquei 2,4 e o vôlei 2,1. As duas modalidades com maior sucesso são as que têm o orçamento mais baixo. O resto não. E depois temos de diferenciar entre modalidades olímpicas e não olímpicas. Não olímpicas. Hóquei e futsal são desportos cuja naturalidade é portuguesa. Portuguesa, italiana. Sim. Há poucos países a competirem. O Benfica tem que ganhar tudo, é obrigatório. Ainda por cima com o orçamento deste. Logo, no clube, se eu não tenho dinheiro, não tenho 4 milhões de euros por ano para meter na SGPS, para pagar a dívida à SAD, não tenho receitas, patrocínios, porque é um clube, é uma associação, não tenho forma de angariar patrocínios para meter e conseguir pagar sequer os meus custos, como é que vão dar a volta a isto? Portanto, eu tenho que reestruturar económica e financeiramente aquilo, fazer uma revolução, no sentido de apostar desportivamente, o investimento no desporto é obrigatório, mas vou ter que cortar em muita coisa. Bom, à partida, logo ali vê-se que há custos operacionais ridículos, que a gordura é cortar. Mas o Benfica depois também tem muita gente ligada, muitos prestadores de serviços, os FSEs, é onde está a tralha toda, ninguém consegue saber o que é que são os E FSEs. aumentaram Sim. significativamente. Nos últimos E anos. aumentam, e eu já vou assado. Continuamente. Portanto, aqui a questão é, no clube, façamos essa definição desta maneira. Eu vou-vos dar um exemplo prático, de receita. Ninguém paga, os sócios não pagam para ir ver as modalidades. Não pagam. Porquê? Foi uma medida do Rui Costa, no ano em que ganham as eleições, porque estava a correr muito mal desportivamente em toda a linha. Então lembrou-se aquela medida. Eu até percebo, mas depois tem que se contribuir. Sim. Os pavilhões estão vazios. Não pode ser. Temos aí alguns jogos, o voleibol feminino por acaso tem tido, o futsal tem sempre. É o mais composto, mas genericamente o Benfica não mete gente nos pavilhões na luz. O Benfica mete gente nos pavilhões fora da luz.
Por isso é que eu acho que o Benfica, em determinados jogos de modalidades, deve jogar em casa, fora. Quer jogar basquete em casa, vai lá abaixo a Albufeira jogar contra o Porto, por exemplo. Um eles no clube é muito fácil. Um vice-presidente das modalidades, que é obrigatório, formalmente é assim nos estatutos, ligação direta ao presidente e separar aquilo que são as modalidades olímpicas das não olímpicas. As que não são olímpicas, o hóquei e o futsal, obrigatoriamente têm que ganhar tudo. E o Benfica no hóquei este ano, então, com a equipa que tem, é obrigatório ganhar tudo. Não pode perder um jogo. Não é admissível. E isto é ser benfiquista. O futsal, é verdade, tem uma grande concorrência por parte do Sporting. O Sporting tem um projeto verdadeiramente estrondoso, sobretudo no handball, mas no futsal também, com resultados à vista. Consegue manter uma estabilidade, sobretudo através do treinador. E isso, parecendo que não, é meio caminho andado para o sucesso. O Benfica andou aqui a marinar. E depois assistimos... Acabaram no Braga. Eu ia dar esse exemplo. Nós depois vemos que, num curto espaço de tempo, um treinador que não servia para o Benfica e X número de jogadores que não serviam para o Benfica, serviram para o Braga Com sucesso. E com sucesso. com títulos. Portanto, o modelo do Benfica está obsoleto. Faliu desportivo. Já nem falo do económico ou financeiro, que já falei. Transitando passado, é possível fazer retenção de talento em Portugal. É um mito dizerem que não. Eu sei que as receitas extraordinárias, que hoje em dia já são ordinárias da venda de atletas, está presente e é necessária. Esse é um modelo que atualmente se vive em Portugal. Porquê? Porque não há formas de financiamento para as sociedades esportivas. Os bancos não financiam as sociedades esportivas, mas não financiam já há muitos anos. Não é de agora. Depois encontraram-se de empréstimos obrigacionistas. Depois houve ali um clube que encontrou há muitos anos atrás, fruto de muitas dívidas que tinha. Fala-se muito das MOCs, mas o modelo não é bem esse. Precisavam constantemente de financiamento, tinham uma ligação com o BES, o Benfica também o teve, com o Luís Silva Vieira, mas a diferença foi que o BES sempre exigiu ao Benfica e quando tinha que pagar, pagava. E não fez isso com o Sporting. E eu estou a falar desde 2005. Eu não vou buscar as MOCs só de agora. Isso é a conversa para o que querem agora. Não. Eu vou buscar as MOCs ao início, porque aquilo não é um instrumento muito utilizado. Mas já lá vamos. No caso do Benfica, o Benfica tem atualmente uma dívida líquida de à volta de 201 milhões de euros. O que é que significa a dívida líquida? Significa que dívida bancária, mais empréstimo a obrigacionistas, descontando o saldo de caixa, ainda falta pagar 200 milhões de euros. Não há dinheiro no Benfica. É normal que tenham que vender tudo e mais alguma coisa, porque não sabem mais. Não há outra forma de explicar isto. É o Rui Costa que tem que resolver isto? Não. Claro que não. Não é. O Rui Costa tem que ter alguém que saiba resolver isto. Mas ajudaria o Rui Costa a ter uma percepção, uma formação e uma experiência no meio disto, que não é futebol. Não é? Portanto, ajudaria. Aqui a questão é, se nós não fazemos uma reestruturação financeira imediata daquilo, o Benfica nunca vai conseguir reter o tal talento. Eu não estou a dizer que eu sou contra a venda de jogadores. Eu sou a favor da venda de jogadores passado um determinado dia de tempo, que eu não vos consigo determinar qual é, se é 5, se é 6 anos, se é o que for. Mas consigo fazer reter talento como o João Neves, evitar que ele saia através de outra maneira. Não disse que havia ao Benfica Valorização convencer salarial. o próprio jogador que podia ser o início e o fim da sua carreira dentro do Benfica. Perfeitamente possível. Qual é que é a visão que tem sobre o João, concretamente? Conhecendo, mas é assim, eu acho que Já vos respondo. sim, no caso dos talentos da formação, eu até acho que é mais fácil pela ligação que tem ao clube, mas essa retenção de talento depende muito da valorização salarial, E não só. mas é um fator importante. Muito mais de outra E, coisa. também e depois também a nível internacional, a projeção internacional, lutar por títulos internacionais é importante. O Benfica falha num aspecto. E há bocado não respondi e responder uma coisa muito importante, que eu disse que era fanático. Eu sou fanático no bom sentido ao ponto de entender que a nível escolar, a nível nacional escolar, se nós estudamos tanto a história da importância que Portugal teve no mundo, eu acho que o futebol, não é à toa que temos os 3 Fs, não é? O futebol também devia ser matéria escolar. O Porto, o Benfica, o Sporting, outros clubes, a Académica, têm muito para meter nos livros escolares também. É uma história. Uma parte importante da cultura portuguesa. É uma parte importante da cultura e servirá de incentivo aos miúdos até para, se calhar, interessarem-se mais por tudo e mais alguma E a coisa. identitária do país. Como é óbvio, é uma marca. Sim, sim. Faz parte de ser português. Isso, aliado ao facto de eu entender que o Benfica tem que ter obrigatoriamente parcerias com as escolas, nem que sejam locais,
São Domingos Benfica, etc. Eu andei na Quinta de Marrocos, no Pedro V, secundária de Benfica, secundária de Telheiras, secundária de Carnido, o que for. Porquê? Porque o Benfica tem que criar a sua base mais novos para perceberem o que é o Benfica. E já te vou responder à tua pergunta, tem a ver com isto. Queres chegar? A questão é, o Benfica tem que obrigatoriamente fazê-lo. Porquê? Por uma questão desportiva e por uma questão de sustentabilidade. Económica ou financeira futura até. Se eu captar tudo à volta, geograficamente mais próximo daquilo que é o Benfica, os miúdos vão para as modalidades. Não só no futebol, que eu também quero já miúdos do futebol. Porque o futebol é fácil, vai lá tudo parar. Sim, 90 e tal % é prática futebol. Exatamente. Mas eu quero dar condições para eles experimentarem outras coisas. Sim. Fazer um bocadinho como aos países do Norte da Europa, Como o João fez. Sim, sim. por exemplo. Mas nessa altura incentivava-se a isso. Sim. Eu joguei rugby, joguei muitos anos basquete no Benfica, mas também estive na natação no Benfica. Era o Benfica, a malta queria experimentar tudo. Quando era o Benfica, eu até queria dar porrada quando eles perdiam os jogos e iam para o pelado treinar ali à frente de toda a gente, como todos os sócios. Aquilo era vivenciar tudo o que o Benfica podia dar, nós queríamos ter um bocadinho daquilo. Portanto, a questão é dar a conhecer aos miúdos o que é o Benfica, mesmo independentemente de serem do Benfica ou não. Okay? E atraí-los para o desporto, incluindo na sociedade inclusiva, não é? E trazer os familiares para assistirem aos jogos depois. Isto é um projeto óbvio, básico, e não custa assim tanto. A questão tem a ver com, e aí sim vou responder à tua pergunta, mais do que o dinheiro e dos Manchester Cities desta vida, mas acima de tudo é o PSG que atrai muito, basta lá saber porquê, Isso, não é? Sim. Tem a ver com uma questão de perfil do miúdo, de acompanhamento do miúdo e dos Sim. pais O do background é miúdo. importante, sim. Se eles não percebem, eu vou-vos perguntar assim: o João Neves não queria ter ficado ao Benfica? Ficaria. Sim. O João Neves, pelo perfil, como referiu. O João Neves é transparente. Dá para perceber que queria ficar no Benfica. Sim. Um rapaz que, quando lhe perguntam, então, mas que é que não fica? Eu queria ficar no Benfica. O presidente quis que eu ficasse no Benfica. Então, por que se foi embora? Atenção, isto são casos a raros. negociação mais fácil. Sim, sim. É um Eu- perfil muito específico do João Neves. O que eu quero é alimentar isso. O que eu quero é proporcionar isso. Eu sei onde é que está a tricky part. Está nos pais. Sim. Está nos empresários. Os agentes, sim, lida muito com essa parte. Mais até os pais. Se me colocarem quem é que eu prefiro lidar, prefiro os empresários esportivos do que os pais. É complicado. Ok, entendo. A questão tem a ver com essa. A retenção de talento, qual é o objetivo? O objetivo é o Benfica efetivamente manter o bom papel que tem feito na formação, mas tem que haver uma injeção cultural vermelha e branca, como este estúdio muito bem apetrechado, tem que ter. Ou seja, nós damos, efetivamente, nós somos pedagógicos com os miúdos têm aulas, os miúdos vão às escolas, locais, mas tem que haver mais escolaridade benfiquista. Tem que perceber no meio onde estão inseridos. Porque o meio onde estão inseridos, o Benfica, não é, com todo o respeito, o Sporting, o Porto, o City, o PSG, é próprio. Tem uma história própria. Tem, aliás, uma grande história. E é por isso que eu gosto dos presidentes e da história do Benfica e do estádio, etc. Porque tudo isso foi aquilo que hoje é o Benfica. E que se pode perder, na realidade. A minha grande preocupação hoje em dia, eu tenho 42 anos, eu quando olho para um miúdo de 20 anos do Benfica, ele vivenciou algo que se eu tivesse a idade dele, bom, eu não tinha muito para onde pegar, a não ser que vá pegar num livro e vá ler a história toda do Benfica. Não é? E, portanto, grande parte da história do Benfica eu também tive que aprender assim, mas eu vivi uma altura onde o Benfica era incrível, a todo o nível. E terrível também, nos anos 90. E terrível também, aquilo que nós chamamos o Vietnã do Benfica. Portanto, aqui a questão está relacionada exatamente com isso, que é dar-lhes o conhecimento e depois eles escolhem. Mas a retenção do talento tem a ver com isso, é aguentá-los ao máximo. Obviamente tem que haver escalonamento salarial, tem que se dar condições. Era impensável o João Neves, no final da primeira época, em que só faz metade da época, nem tanto, não é? Estava ali algo que se percebia que era único. Sim. E acabou por ser peça fundamental depois na época passada. Claro, reparem. Não é só desportivamente. Não, estamos a falar. mais do que Como isso. Eu estou a falar. É um símbolo do Benfica. Assim. O João Neves tinha que ser capitão do Benfica logo ali. Os benfiquistas sabem reconhecer aquilo que é um capitão e um benfiquista representativo da massa associativa. E já não acontecia há muito tempo. Olhem que, por exemplo, o João Félix não foi assim. O António foi. O António foi. O António foi. Mas Ruben notava-se que o António tinha oscilações em termos de desempenho. É curioso. Eu não sabia da história do António, só quando vi aquele documentário do Benfica é que percebi. O António teve dificuldades de adaptação. Sim. Não é? Portanto, Pessoa, Viseu. o João Neves tinha um perfil diferente. Portanto,
há coisas que nós percebemos quando andamos no meio, que percebemos que efetivamente fazem a diferença. E o João Neves eu diria, a não ser que surja aí um jogador, não é um jogador, uma personalidade da formação do Benfica próxima. O João Neves tinha todas as condições para, não digo o Eusébio, eu queria dizer a carreira toda, não digo um João Pinto, mas para ser um miúdo que, contrariamente aos dias de hoje e àquilo que é o mercantilismo puro desportivo, ficaria no Benfica e não sairia do Benfica. Um Totti do Benfica. Um Totti com sucesso do Benfica, sim. Desportivo. Mas se me permite, Paulo eu Maldini. acho que outro motivo. Paulo? Paulo Maldini. O Maldini. Maldini. Percebi Pois, Madeira, esse- fiquei assustado. Se me permite, também em relação a essa parte da retenção de talento, no caso do Benfica, acho que e sendo que, como disse, é mais fácil reter um talento da formação, e até é o ideal, porque os jogadores que vêm de fora não sentem o clube da Não mesma sabem, forma. não é? Sim, Lá está aquela questão escolar. sim, sim, Não sim. tem. Sim, E os pais isto sim. não lhes impuseram isso. E mesmo os clubes, ou seja, os jogadores que o Benfica vai buscar fora, estrangeiros, eu acho que muito passa por aí, porque o Benfica, até por causa daquela necessidade de vender em que se colocou, mas a verdade é que acaba por ter que vender sempre os da formação porque não tem valorizado os jogadores Zero. que contrata. Eu acho que isso é outro ponto. Porque É verdade. Porque se reparar nos últimos anos, Enzo e Darwin são exceções, mas o Benfica investiu milhões e Sim, o Benfica, eu agarro-me a este mandato. O Benfica, no mandato atual do Rui Costa, vendeu à volta de 510 milhões e gastou 290 e qualquer coisa. Tem um saldo positivo de 200 e qualquer coisa. Onde é que está esse dinheiro? Sim. Foi reinvestido no quê? Pagaram a dívida? Não. Continuam a fazer empréstimos aos acionistas. O Benfica teve sucesso desportivo? Não. Eu ouvir um sócio, como já ouvi, do Benfica, a dizer que fico contente que num mandato de 4 anos o Benfica ganha 2 vezes o campeonato. Eu pergunto onde é que esse sócio andou, são mais velhos que eu às vezes, onde é que andaram nos últimos 50, 60 anos. E eu já nem vou buscar, eu não sou um romântico, eu não vou buscar as épocas de 61 e 62. Isso é uma coisa que hoje em dia, vocês tiveram aqui o Sr. Simões, porque eu trato, é muito meu amigo, eu sou amigo dele, quer dizer... Ele diz mesmo que havia talento, mas não havia estrutura. Aquela geração venceu pelo talento. E hoje em dia, pronto, quer dizer, não se compara. Sim. A questão é impensável ao Benfica, com, vamos chamar, a capacidade financeira que tem, a marca que tem, ganhar um campeonato em 3. É impensável, não faz sentido. Quer dizer, é contraproducente, porque na realidade o Benfica, mesmo estando mal de finanças, a verdade é que continua a contratar jogadores caros. Sim. E Não é? muitas vezes não valorizam. A questão do João Neves foi uma questão de negócio que acontece muitas vezes, e que eu infelizmente já passei por isso com clientes meus. Acontece quando um dirigente quer uma coisa, o empresário quer outra, e o jogador, enfim, por acaso neste caso ele não queria nada, que era o Benfica queria vender o António Silva, Sim. mas não tem nada a ver com o europeu. O Benfica queria vender mesmo o António Silva. Sim. Deu ordens para ao empresário Sim, para vender claro, o António Silva. achava que já Bom. se fechava um ciclo e que estava na Não, e a partir do momento em que ele, coitado, ainda por cima tem um desempenho negativo no europeu, desvaloriza. não é. Sim, ele desvaloriza, mas o António Silva não deixa de continuar a ser um bom central, não é? Promessa, sim. Tu já sabias que o António Silva não era um jogador a 100% fiável. Faz uma grande primeira época, quando assume no Boa Vista com o Roger Schmidt, faz uma época espetacular. Na segunda época já tem alguns altos e baixos, mas não pode deixar de ser aposta. Sim, sim. Eu metia de caras, hoje, se eu fosse presidente do Benfica, dava ordens ao treinador do Benfica para o Otamendi não jogar. Jogava o Araújo e jogava o António Silva. O Otamendi dá mais experiência ao lado. Assim, porra, está bem. Araújo e António Silva. Sim. Faz parte. É porque senão... Mas não acha um caminho perigoso o presidente meter-se na escolha do treinador? Depende. Se eu tiver um central que é capitão de equipa, devia dar o exemplo, preferiu ir aos Jogos Olímpicos, chegou cá para trocar de roupa e foi-se embora no primeiro avião, Supostamente estava vê o no contrato River dele. Plate de madrugada e diz isto tudo publicamente, se calhar não joga. Ou então tem uma conversa com ele e diz, olha, na língua dele, a altura diz, embora. Vamos revogar o contrato, já ganhaste muito dinheiro, está tudo porreiro, levas uma cueca ou outra de vez em quando ali nos Feyenoord e isso, já chega. E eu não tenho nada contra o Otamendi. O Otamendi vem num negócio. À Vieira, não é? Vamos vender o Ruben Neves, desculpa, vamos vender o Ruben Dias. E o City quer baixar salário, massa salarial, toma lá o Otamendi. O Benfica acaba por registrar um jogador que tem um Instagram, agora já não tem, infelizmente, mas tinha um Instagram
cheio de coisas no Estádio da Luz, com regas e ganhar campeonatos. Assim. Depois apanho com o benfiquismo e diz assim: não, mas o homem é profissional, querias que ele apagasse as fotos. Vamos lá ver uma coisa: o homem vem para o Benfica. Claro que tem que apagar aquelas fotos, é uma questão de imagem, quer dizer. Mais a mais ele chega e o Jorge Jesus ainda o mete a capitão do Benfica, que é uma coisa que eu... Mas pronto, é como eu digo, o Benfica tem coisas boas e tem coisas más. Há bocado esqueci de uma coisa: a minha saída da BTV, eu lembrei-me agora do senhor, deve-se ao Jorge Jesus. Eu soube que o Jorge Jesus, quando o Bruno Lage é despedido, que o Jorge Jesus já tinha contrato assinado pelo Benfica. Essa minuta desse contrato passou pelo meu escritório. Quando me apercebi daquilo, bom, está na altura de dizer adeus, porque é impensável aquilo que ele fez pós-saída do Benfica. E a saída, isto é, ninguém o empurrou para fora do Benfica, terminou o contrato. Aquilo que ele disse do Benfica, e uma pessoa que tem uma ação contra ele, sim, quer dizer, tentaram colar durante muitos anos a imagem do Jorge Jesus àquilo que era o Benfica, não é? Tentar rebaixar aqui um bocadinho a imagem do Benfica, que é assim, uma imagem saloia, do povo. O Benfica é tudo. O Benfica tem salões, tem malta do povo, tem croquetes, como se costuma dizer, tem malta erudita, tem advogados, tem juízes, tem tudo. O Benfica não é transversalmente aquilo que o Jorge Jesus é. Mais a mais, um treinador com insucesso no Benfica. Portanto, se eu for ver o percurso todo dele no Benfica, e vou descontar o ano de 2020, não é um treinador de sucesso. Sinceramente, à imagem do Benfica. E não é um treinador à imagem do Benfica a nível comunicacional, muito pelo contrário. Essa colagem que tentaram fazer da imagem dele e do presidente também na altura, à imagem que é o Benfica, está errada. O Benfica teve Ferreiras Bugalhos, Borges Coutinhos, volta a falar de Jorge Brito. Ok. Desde quando é que o Benfica era comum ter um presidente com o perfil de Luís Filipe Vieira e com um treinador como o Jorge Jesus? Isso é para a malta que tem 20 anos ou 15 anos. Isso é uma coisa que nunca colou. Colaram e teve sucesso, na realidade. Isso teve muito sucesso. Portanto, quando eu soube que uns meses antes que ele vinha, aliás, posso contar uma coisa muito engraçada que nunca contei e vou aproveitar para contar aqui. O Rui Vitória é despedido e o Bruno Lage entra. Vocês sabem que o Bruno Lage, obviamente, não era para ficar Sim. como treinador principal do Benfica. Tem tanto sucesso que o Vieira... É inevitável. O Vieira vê sempre aquela luz, não é? Vê várias luzes ao mesmo tempo. E em janeiro não ia remar contra a maré. As pessoas estavam a começar a gostar do Bruno Lage, benfiquista, Jaime Graça, aquela história toda. É um verdadeiro benfiquista, não é? Ainda hoje é, e reconhecidamente, como é óbvio. Não consegue dizer que não ou tirá-lo. Na realidade, quem vinha para o Benfica nessa altura, em janeiro, era o Jorge Jesus. Sabe porque é que o Jorge Jesus não vem para o Benfica? Porque entre a saída dele do Sporting no ano anterior, com o caso de Alcochete, até janeiro, não fazia os 6 meses para fazer os descontos na Arábia. Tinha que pagar os impostos em Portugal. Pois. E avisaram: olha, atenção, que você vem para o Benfica, vai ter que pagar aquilo que tu já ganhou na Arábia. O que aconteceu? Não vem para o Benfica, volta para a Arábia e não volta para treinador. Vai lá. Isto está na internet, se vocês pesquisarem, vai para direto todas as camadas juvenis. E o Jorge Jesus, então, para direto da formação, uma coisa qualquer. Só para fazer meio ano, enquanto. Para não ter problemas fiscais. Problemas disto é para não pagar. Para não pagar os impostos. E é por causa disso que ele não vem para o Benfica. Aliado ao facto do sucesso do Lage. Deixam de falar, os dois. Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira. E depois é a história que sabe. Passa-se um ano, depois ele vai para o Flamengo, tem muito sucesso, o Flamengo, verdade seja dito, com um super esquadrão, mas tem sucesso, mérito. E depois a história toda que sabe do Benfica. O Benfica tem ali um problema em julho de 2020, que é: como é que se justifica, comunicacionalmente falando, que vai trazer de volta este homem? É uma inversão de política, não é? Porque Completa, gasta mais de 100 milhões sim, sim. e perde na eliminatória da Liga dos Campeões. PAOK. E portanto, tudo isto era uma forma de gerir dia a dia do Luís Filipe Vieira. Tinha tudo para dar errado. Deu certo umas vezes, deu errado noutras. Portanto, é por causa disso que eu saio do BTV, tenho uma conversa com quem direito e digo: olha, o Jorge vai voltar para o Benfica, vai voltar para o Benfica. Ninguém acreditava. Não, peço imensa desculpa, mas eu não posso continuar na BTV. Tive 3 anos a massacrar este senhor com toda a razão e propriedade, não retiro uma vírgula daquilo que eu disse. E acho que o Benfica vai ter um problema gigantesco em tentar dar a volta a isto. Mas acho que ele não é treinador para o Benfica, mas isso logo se vê. E foi o que aconteceu.
Eu queria perguntar-lhe se, ou seja, é objetivo que os outros dois grandes, o Porto e o Sporting, passaram por processos de enorme reestruturação nos últimos anos. O Sporting há mais tempo, desde 2018 até ao momento atual. O Porto, um pouco mais recente, com a saída do Pinto da Costa, a entrada do Vilas Boas, toda a sua equipa, a sua administração. Sendo que com a saída do Luís Filipe Vieira, que depois culmina na eleição do Rui Costa, o Benfica perdeu uma grande oportunidade para fazer o mesmo, ou seja, para limpar o que estava mal e reestruturar todo o clube, para dar uma nova vida ao Benfica, como os outros dois grandes fizeram, bem ou mal, melhores anos, piores anos, mas... E agora como é que vê também esta atualização no Futebol Clube Porto e também no Sporting já há mais tempo? Sem dúvida. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, volto a dizer atrás aquilo que eu disse. Em 2021, quando as pessoas estavam no Rui Costa, foi porque acreditaram naquele momento que ele iria fazer isso. Ninguém pensou sequer que ele, ao levar 80 e tal % das pessoas que já tinham estado com o Luís Filipe Vieira, que isso não pudesse acontecer. Porquê? É aquela tal imagem do herói, não é? Aquela coisa do jogador de sucesso, que é, não, as pessoas vão fazer aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele manda. Pois, mas é que isto aqui não é... Primeiro, o Benfica não devia ter um regime presidencialista per se, ou seja, é óbvio que tem que ter um presidente, mas tem que haver uma liderança horizontal, não vertical. Não faz sentido. Em caso, obviamente que em caso de decisão, o voto qualitativo tem que ser o presidente, não é? Mas isso é raro acontecer, quer dizer, isso é uma coisa que é raríssima a acontecer. Portanto, ele tinha que ter como, eu diria, requisito número 1, condição número 1, fazer isso. Não é uma limpeza... Sim, não é no sentido pejorativo da palavra. Vamos a ver. Uma reestruturação, Não. uma mudança, não é? Isso a limpeza cabe-me a mim. Porque eu tenho que entrar lá e depois tenho que ver o que é que andaram a fazer nos últimos anos e tenho que andar ali a limpar. A ele não era bem uma limpeza no sentido de... Ele tinha mais que essa obrigação porque ele tinha mais facilidade em perceber onde corrigir. Sim. E foi isso que eu sempre lhe disse. Tu tens o capital todo para poder chegar. Por isso é que eu disse que é a pessoa única. Ali, no caso dele, o comboio só passa mesmo uma vez. Já não volta. É a figura certa, na altura certa, Sim. completamente validado pelos sócios, e mesmo assim houve 14 e tal % que foram votos contestatários, não pela figura de quem lutou contra Rui Costa, porque Rui Costa consome qualquer candidato se candidasse contra ele, mas há 14% de votos que não acreditaram no Rui Costa. E eu acredito que seja por causa dos 13 anos que teve ao lado de Luís Filipe Vieira. Porque, reparem, o Rui Costa tinha a fazer uma de duas coisas. Ou se assumia como par de Luís Filipe Vieira e tinha que tentar ter mais poder decisório, ou cortava. Não podia era ficar ali, não é? Por isso é que eu não gosto daquele discurso do não, ele teve 13 anos ali, mas era ostracizado. Ele era ostracizado de facto em determinadas coisas. Mas quem é ostracizado continua ali 13 anos? Há malta que é assim mais maldosa e diz, mas são 30 mil euros de razões brutas por mês. Está bem, mas ele é mesmo... Ele vive mesmo o Benfica, quer dizer. Agora, tem um handicap que é na questão da gestão. A questão portanto, respondendo à tua pergunta, sem dúvida alguma, era a pessoa certa para o fazer e tem a obrigação de fazer. Tristemente, traz a alteração dos estatutos no último ano de mandato e a auditoria forense. Sim. Aquilo é mesmo para a malta que não sabe o que é uma auditoria forense para fazer. Portanto, aqui a questão é que ele teve esse mandato com um ano de sucesso pelo meio desportivo em que ganha um campeonato, não é? Mas que, vejam, reparem, é um campeonato que quem for analisado devidamente, e eu tive esse ano na CNN sempre a criticar isto, era um campeonato que era foi muito arriscado. Ou seja, quem anda no futebol, quem trabalha com futebol, quem conhece os treinadores e depois começa a perceber muito daquilo, das questões técnicas e táticas, etc., sabia que o Roger Schmidt tinha um determinado modelo de jogo que podia funcionar no início, mas aquilo era mais do mesmo. E pouco flexível. Eu, quando partilhava na CNN com o Daoud Fakirá, um grande homem e um excelente treinador também, o Daoud estava sempre a dizer assim, epá, tu estás sempre a dizer isso, que a limitação que o Benfica vai sofrer, mas na realidade o Benfica sofreu na parte final da época. Ainda para mais com a saída do Enzo Fernandes. Sim. Foi um processo muito mal gerido. Portanto, aqui a questão é que aquilo era visível, aquilo era perceptível. Porquê é que o Benfica esconde melhor que os outros? Esconde no sentido de... Porquê é que não é tão notório no Benfica? O Benfica é demasiado grande. O Benfica investe muito. O Benfica tem grandes jogadores. Sim. Pode não ter uma equipa
mas tem grandes jogadores. plantel. Tem um grande plantel, tem soluções, sobretudo contra um Moreirense, contra um Casa Pia. Sim. Os pontos mais complicados do Benfica revelam-se daqui a 2 dias com o Bayern, no Porto eventualmente no domingo, equipas mais chatas, não é? Na altura foi aqueles 3 jogos seguidos em... O Inter, o Porto, claro. Mas combina em Chaves. Sim, o Chaves foi o tal. Bom, também é um jogo azarado, Claro, também existe azar, não é? Mas era um declínio. O Benfica termina esse campeonato com o Chiquinho no meio campo. Não tenho nada contra o Chiquinho. E que ainda salva o Benfica contra o Gil Vicente. Tal e qual, arrumado. Portanto, de cabeça, um gol de cabeça. Aqui a questão é: aquilo aguentou, Sim. mas se fosse Precário. mais 2 semanas, aquilo se calhar era mais complicado. Portanto, era um modelo que estava gasto. E não é? depois aí também a renovação nessa altura. Bem, nem me façam falar disso, que eu fui vilipendiado por ter. Eu fui a única pessoa que critiquei a renovação na altura em que foi. Não faz sentido, quer dizer, em termos de gestão, ainda para mais desportiva, não faz sentido nenhum. Eu ainda fui confrontado com um colega qualquer a dizer: não, mas é que o assédio dos outros clubes, o assédio. Um homem que tem um contrato de mais 2 anos. Mas assédio do quê? Então venham cá e paguem. Ele tem uma cláusula. Paguem. Olha como o Ruben Amorim, cheguem ali e paguem aquilo, não é? Então, quer dizer, isto é não ter noção. Aquela renovação... Bom, desde o Zuma, para terminar. Aquela renovação teve interesses de terceiros. Sou levado a crer que sim. Ou então é simplesmente uma idiotice. Não acredito. Modelo de... Peço desculpa. Porto e Sporting. Porto, vamos ver o que é que dá. Parece que está a começar bem. Não estou a falar de gestão desportiva, estou a falar de transparência. Essencial. Queria só dar uma nota que o seu pai há muitos anos noticiou o caso Guardabel. Portanto, Ui, Guardabel, historicamente tem... galinhas decapitadas por baixo da baliza sul do Estádio das Antas. Há tantas histórias que eu tenho do meu pai, que são histórias verdadeiras do meu pai. Se quiser partilhar alguma e depois fazer a ponte para a Fico atualidade. pelas galinhas, das galinhas cortadas das macumbas. O Guardabel foi um caso complicado de gerir a nível familiar, connosco. O pai foi muitas vezes ameaçado de morte, e que ele era um perigo cada vez que ele ia ao Tribunal do Porto. O Paulo Portas também era o diretor da altura. Do Independente. E do Independente. E o João Santos, saudoso presidente do Benfica, que na realidade o executivo era o Jorge Brito, foi quem denunciou publicamente Benfica isso, e foram tempos muito complicados. Aliás, são os tempos do início dos anos 90, em que é o que se sabe, o domínio do Porto, da forma como se sabe. E portanto o meu pai, eu felizmente herdei dele esta forma de ser, que é: não estou muito preocupado com aquilo que eu digo, com aquilo que eu sei, faço, e se tiver consequências, tento gerir as consequências. Pronto, o meu pai levou isso ao máximo, quis sempre. O meu pai nunca foi sensacionalista a escrever, nem a reportar, sempre foi muito cru, duro. E ele conta uma coisa muito curiosa, que era de todas as sessões de julgamento, o Pinto da Costa ia lá de todas. E em todas as sessões de julgamento, o Pinto da Costa ia ter com o meu pai e dizia-lhe assim: "Oh, Sr. João Diogo, tudo bem? Epá, infelizmente estamos aqui, não é? Mais uma vez. Olha, espero que hoje corra melhor." Todas as sessões. Todas. Portanto, isto é esquizofrénico, não é? Mas na realidade era assim que se geria, porque é um sentimento de impunidade também. Portanto, o meu pai então tem um repertório de coisas com o Porto inacreditáveis. Acho que esses não são os dias de hoje. Sim. Acho que hoje é mais refinado. As coisas são mais refinadas. Acho que os poderes instituídos não estão tanto nos clubes, estão mais nas entidades suprafederativas. Não é suprafederativas, neste caso é a Federação e a Liga. Há aqui temas fraturantes que eu estou muito preocupado. Um deles é claramente a centralização. Estou preocupado também com a possibilidade do Pedro Proença ganhar na Federação, porque o Benfica vai apoiar o Pedro Proença. E isso é uma coisa que eu não consigo perceber, nem conceber. Porque O João, em Assembleia Geral, desculpa interrompê-lo, disse que não há futebol em Portugal sem Benfica. E não há. E mostrou-se bastante crítico sobre a posição de Rui Costa para com a Liga. E Mas eu contextualizo. O Rui Costa, há umas Assembleias Gerais atrás, foi confrontado quando o Benfica estava a ganhar, com o Roger Schmidt. É sempre nestas. É como o Frederico Varandas dá uma entrevista quando está a ganhar. Eu gostava que eles dessem entrevistas quando estão a perder e quando estão a ser encostados à parede. E é que se vê o que é que são homenzinhos e o que é ser presidente de instituições como o Benfica e como o Sporting. No caso do Benfica, foi muito simples. Há umas Assembleias Gerais atrás, o Rui Costa
foi confrontado com o apoio ao Proença e ele disse: é uma decisão pessoal minha, eu não posso ser em contramão, tal se ele frase da contramão, e portanto é uma decisão pessoal minha a questão do Proença. Não há um benfiquista que se preze que goste do Pedro Proença. Dou várias razões. Nível de gestão na Liga, para mim é uma questão mais institucional, é a minha área, posso dizer isso. Ao penalti fantasma do Iebda sobre o Lisandro Lopes no Dragão. Portanto, não há uma única razão. Bom, isso eu não vou falar porque o fiscal Dinho, ele já fez, já pediu, não pediu desculpa, disse que se houvesse VAR não tinha cometido esse erro. Efetivamente o Cardoso é que tinha razão quando lhe puxou a camisola no jogo com o Nacional. Que a questão é, o Rui Costa tem que respeitar, o Presidente do Benfica tem que respeitar a visão e a análise que os benfiquistas fazem do seu ecossistema. Não há um benfiquista, volto a dizer, que goste do Pedro Proença. Pedro Proença enquanto Presidente da Liga, enquanto árbitro, etc. Pessoalmente eu não conheço o Pedro Proença, nem acho que nenhum benfiquista deve conhecê-lo, não sei os amigos dele. O Benfica tem um problema na Liga e na Federação. Na Liga a questão da centralização é um tema altamente fraturante. Não há centralização sem o Benfica ter aquilo que tem direito a ter, tal como o Sporting, tal, em escala, não é? Em escala. E não há centralização sem reformulação dos quadros competitivos. Não vivam em Portugal como se vive nas 5 principais ligas europeias. Isso é outra falácia que se anda aí a falar. Como se Portugal se com mais de 50 milhões de pessoas. São 36 equipas profissionais. Repara, há aqui um problema. O Benfica, o Porto e o Sporting negociaram os seus contratos individualmente há muitos anos atrás porque têm essa capacidade. A partir do momento em que há centralização, perdem essa capacidade. Portanto, para conseguirem ter dinheiro só reduzindo os quadros competitivos. Isto é um ponto número 1. Ponto número 2. Há um estudo, a malta fala muito dos estudos da UI, da CBC, etc., da parceira, por exemplo, da Liga, da La Liga, para a Liga Impulso. Esquecem-se de um estudo que existe em 2002, da Universidade de Tilburgo, que diz, dos Países Baixos, que diz exatamente o oposto. Em ligas heterogéneas, como a portuguesa, no caso não era a portuguesa, mas era com 18 clubes, clubes heterogéneos, há uns que são muito maiores que outros, tem que ser a negociação individualizada. Tem que ser. Não há hipótese, não é sustentável. Portanto, das duas uma. Eu sou defensor da reformulação dos quadros competitivos. E o Rui Costa, por exemplo, não. Entendo que tem que se manter os 18. Tanto que uma Assembleia Geral estava a falar disto, ele diz, se calhar não. Eu percebi logo a opinião dele. Portanto, aqui a questão é, tem que se preparar Portugal. E Portugal está preparado para isso, porque o contrato entre a Federação e a Liga prevê baixar o número de clubes. Tanto tu em 2006 tinhas 16, salvo erro. E depois entra a Boa Vista, é que 18. Passas para 18. Depois tens o caso do Gil Vicente. E tu em ligas como, por exemplo, os Países Baixos, desde 2005 que existe o play-off, já tiveste 5 campeões diferentes. O problema é a questão desportiva? Não é. Portugal tem 93% do mercado de adeptos em 3. Concentrado, sim. Em 3. Isto é impossível. O Moreirense não vai ganhar o campeonato, meus amigos, desculpem lá. Não vai. Não vai acontecer. Isto não é o Leicester. O nosso país não funciona assim. Portanto, o único caminho para a centralização ser... Eu não estou a dizer que sou contra a centralização. Estou a dizer que a centralização poderá funcionar se reformularem os quadros competitivos. Que é inevitável. E até os playoffs promoveriam mais jogos entre os grandes. Como é óbvio. Também, sim, que até é o que se está a seguir agora com os modelos internacionais. Deixa-me dizer isto. Eu sei que isto... Assim uma pessoa está a falar do Benfica. Isto é muito simples. Reparem nisto. Reparem bem na incongruência que a Liga tem nos regulamentos. O regulamento disciplinar diz assim: o clube recorrer aos tribunais judiciais comuns é punido. O regulamento de competições diz: se houver algum clube com uma decisão favorável nos tribunais comuns, tem que ser reposto. Então, o que é que ficamos? Isto é uma incongruência. Tem que se reduzir imediatamente para 16 clubes. Eu já nem falo da segunda liga. Primeira, 16, e tem que se começar imediatamente a pensar em 14, e até vos vou dizer mais, tem que se pensar em 12, a 2 voltas, se for preciso. Comecem a pensar nisto. O futebol em Portugal não é sustentável. Tiveste vários exemplos de investidores que chegaram cá, olharam, caso que eu conheço, olha nesse, Olhencinha, imobiliário, tinha terrenos e terrenos e terrenos onde foram construídas as coisas, que já perdeu tudo, não é? O Belenenses tinha bombas de gasolina, terrenos para bombas de gasolina. Onde é que anda isso tudo? Era só investidor da Code City no Belenenses, eram os italianos no Olhanense. Onde é que anda o Olhanense e onde é que anda o Belenenses? Exato. Mas só pensam no Benfica, no Porto e no Sporting.
O Benfica, o Porto e o Sporting são 93% das pessoas. Tratem dos outros. Qual é o objetivo da formação dos quadros competitivos? Indiretamente, defender já os três grandes, em particular o Benfica, de ter ou de manter a mesma capacidade de rentabilidade financeira. Segundo, conseguir com que os clubes intermédios tenham mais capacidade competitiva. Essa é que é a justificação. Porque o teu problema não está na Champions. O teu problema está no Vitória e no Braga, que não conseguem passar na Conference League. Ou não conseguem ir à Liga Europa. Sim. E o nosso sexto lugar que acaba por nunca conseguir acesso à conferência. Como é óbvio. Mas ninguém quer sentar-se à mesa desta maneira. Que é, o Benfica é maior que os outros. O Sporting, pois, é assim. O Porto é assado. E os outros não interessam. É assim que é. Não há forma de dar a volta ao modelo de negócio. Não venham dizer que a Liga Portuguesa vale entre 275 milhões a 325 milhões. Isso é uma falácia. Isso não existe. Eu não preciso do senhor da zona dizer isto. É fácil. Sabes como? Vou ao site da Liga e vejo a média de assistências nos jogos. É insustentável. Portanto, é impossível alguém chegar aqui e dizer assim: eu pago 400 milhões para depois poder revender os vossos direitos, ou não sei, uma parceria. Fazer um bocadinho, eles falam muito no exemplo da Liga Espanhola, que é uma coisa que me assusta. Não temos nada a ver com eles. Nada, zero. O Albacete tem não sei quantas pessoas no estádio, se eu preciso. Sim. Todos os estados com 40, 50 mil pessoas. E já nem vou falar da segunda Liga Alemã. Portanto, aqui a questão é: em Espanha, o Real Madrid e o Barcelona não quiseram embarcar naquilo. Porquê? Porque em Espanha tu ainda tens alguns clubes que não são sociedades esportivas. Não quiseram. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao, estava a faltar aqui outro. Osasuna, salvo erro. Aqui a questão é: tu crias a centralização dos direitos televisivos e depois exportas esses direitos, ok? Os Estados Unidos onde querer comprar, há ali malta na China que quer comprar, porreiro. Mas depois crias uma outra empresa, que é a Liga Impulso, onde a CVC, que é um fundo americano sediado no Luxemburgo, vá-se lá saber porquê também, não é? Quer investir muitos milhões de euros por 9%, uma parte daquela empresa. Portanto, avaliam aquela empresa em X, pagam 9% de acordo com isso, tornam-se sócios. Aquilo não é um empréstimo, tornaram-se sócios, pagaram para entrar. E o que é que a CVC vai fazer daqui a um tempo? Vai vender, como é óbvio, não é? Acham que isso é replicável em Portugal? Não. E quando ouço o Pedro Proença a falar no mercado da saudade, que são os PALOP, ainda fico mais preocupado. Portugal não tem poder de compra. Os PALOP têm poder de compra. Tu, para poderes ter a Liga a veres aquilo em modo digital ou mais rápido, ou teres uma Gol TV ou qualquer coisa, na Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Angola, seja onde for, já viste o investimento que tem que ser feito para aquilo? Os países têm dinheiro para isso. Vocês já viram a guerra social que está a acontecer em Moçambique? Matam-se pessoas por causa de eleições. Atenção. Alguém pensa num modelo futebolístico de Portugal. Isso é não conhecer ou não querer conhecer a realidade. Percebem? Portanto, não há uma sem a outra. E o Benfica deve ser... Só para dizer isto, o Benfica deve ser quem deve saber isto na ponta da língua, como eu sei, e deve implementar isto. Sim, é isso que eu ia perguntar. Se for eleito, o que é que os benfiquistas devem esperar como presidente da sua postura perante a chegar Liga? lá, pegar num pau de marmeleiro e chegar lá e bater naquele jeito. Muito obrigado. Pronto. Obviamente, depende. Em 2025, que é quando foram as eleições, não é? Tem que se perceber como é que está o estado da situação. Porque não te esqueças que para o ano tu já tens que ter um modelo fechado para apresentar à ADC. Desculpem, à Autoridade da Concorrência. É o hábito. Portanto, aqui a questão é: a centralização é muito mais perigosa do que isto. Eu vou dizer o que é que eu fazia se eu entrasse já no Benfica. Já ouviram falar de uma empresa que é a Digi? Não? É um novo player que está a tentar entrar no mercado em Portugal. Televisivo. Estão a ter muita força noutros países da Europa. Já patrocinam alguns clubes em Espanha. O Bilbao é um deles. E querem entrar em Portugal. Tem um modelo de negócio muito mais barato para a operadora televisiva. Eu ia bater à porta da Digi e dizer: olha, eu sou o Benfica, deves-me conhecer, e queria mesmo que tu entrasse aqui. Eles estão a tentar comprar a Novo. A ADC agora está a avaliar o negócio, porque a Vodafone não conseguiu comprar e a proposta deles, à partida, será aceito. Segundo vi uma entrevista agora do Presidente da Autoridade da Concorrência ao Expresso este fim de semana, à partida será aceito. Pelo menos são as indicações. E porquê é que eu incentivava este player novo a entrar no mercado? Bom, primeiro, concorrência. Não é? Estamos na União Europeia. A União Europeia gosta de concorrência, promove a concorrência.
Só que em Portugal não há concorrência. Sim. Sport TV é detida por quem? A Liga também. Agora, pelos 4, é pela Liga de Esportes, é pelas outras 3 operadoras. Pois. É que a Sport TV está lá a nós, a Mel e a Vodafone. Qual é a concorrência que existe aqui? Não há concorrência. Mataram a concorrência. Por isso é que tu tiveste o presidente da nós há uns anos a dizer assim: isto o bom era cancelar os contratos. Cancelar os contratos, não. Enfiaram-se todos dentro da única operadora dos direitos televisivos empregados, dos direitos audiovisuais. A Digi, se quiser entrar com a marca Benfica atrás, a marca não no sentido de arranjar nenhum protocolo, uma parceria, não. Incentivado para fomentar a concorrência, vai criar um problema. Vocês nem imaginam que é o problema saudável, atenção, uma cura para a doença que se está a passar. Porque é um cartel o que se passa na Sport TV. E isto está completamente a passar ao lado. E tu tens uma lei em vigor desde 2021 a obrigar à centralização. O Benfica não só falava com a Digi, como ia depois ter com o Montenegro. Dizia, olha, agora é para suspender isto tudo. Quando eu digo Benfica, obviamente com os congêneres, não é? Obviamente, com o Sporting, com o Porto ao lado. Se não quiserem, não querem. Mas eu acho que estariam todos de acordo. O Braga perde valor com a centralização, se avançar como se está a pensar. Portanto, eu acho que os clubes deveriam ter com o governo e dizer, olha, suspendam ou revoguem. E vamos estudar isto melhor. Ok? Mas isto é Portugal. João, ainda temos aqui alguns temas para ir. Sou eu que me estendo nas perguntas. E bem. Há uma frase forte que o João já teve que diz que o Luís Filipe Vieira faz parte do passado. Só uma. Mas esta especial Uma das, sim. Rui Costa do presente e o João naturalmente do futuro. Aquilo que eu lhe queria perguntar, ainda que é inevitável, já percebi que pertence mesmo ao passado para si, Vieira. Eu queria lhe perguntar porque, apesar dele do ex-presidente pertencer ao passado, continua a falar várias vezes aos sócios, já tem palco, sobretudo na CMTV, para dar entrevistas. Mencionou um nome de Stock da Cunha. Aquilo que eu lhe queria perguntar é basta ouvi-lo para perceber que houve com desagrado as palavras de Luís Filipe Vieira, mas como é que as sente junto do Benfica e se acha que efetivamente pode haver um candidato pela mão de Luís Filipe Vieira nas próximas eleições a que se vai concorrer? E tu ficaste com a sensação, se me permites perguntar, de que o nome de Stock da Cunha parece até que ele a lançar, não é? Que ficaria bem entregue. Mas foi a mensagem que ele passou, não é? Sim, dá esse sentimento. Reparem, eu ouço muito este chavão. O homem foi presidente do Benfica, teve isso às primas, fez obra, deixou obra. É o próprio, diz ele. Até o Vale Azevedo deixou obra. Eu relembro. Quem lança o Campos é o Vale Azevedo. Não o Vieira. É que há muita coisa que se vai dizendo ao longo do tempo. Mas as pessoas pensam, não, isto... Não. Vão lá ver quem que dá a primeira machadada no Campos, quem que faz o negócio da Euroárea. É o Vale Azevedo. E eu não estou aqui a defender o Vale Azevedo, estou a repor aquilo que é a factualidade das coisas. Porque o senhor Vieira chegava às Assembleias Gerais e dizia que vocês nem as pedras da calçada tinham se não fosse eu. Ou vocês não eram nada sem nós. Sem mim. Portanto, o discurso foi um discurso sempre populista e criou uma narrativa que ainda existe hoje do Benfica. As pessoas não têm muita esta noção, sobretudo quem não é do Benfica. Mas isso sente-se nas Assembleias Gerais. E sente-se que há algum receio de grupos, de pessoas, sobretudo os mais velhos, ele teve aqui tantos anos à frente, fez o museu, fez o estádio. Bom, se eu vou contar a história do estádio então, porque acho que já é minimamente pública, a malta vai se chatear. Portanto, a questão é esta. Por ter estado tanto tempo à frente do Benfica, é inevitável ter feito alguma coisa de jeito. Digo eu. Mas há uma coisa que toda a gente esquece. Vocês já viram a marca que ele representava? À parte agora de clubismos. Qualquer pessoa do Sporting, ou qualquer pessoa do Porto, ou do clube qualquer, reconhece o Benfica como uma marca grande. Vocês acham que era difícil, na altura, não naquela parte inicial em que ele entra? Ele também disse como é que entrou. Ele já disse isso numa comissão de inquérito. E porquê é que entrou? Portanto, uma pessoa que não tinha nada a ver com o futebol é empurrada pelos bancos para o Benfica. Entra para a maior marca, uma das maiores marcas nacionais. E com uma exposição brutal a nível internacional. Gostava muito de fazer trabalho? Eu entendo que não. Aqui a questão é outra.
é a necessidade que ele ainda sente em ter que aparecer relacionado com o Benfica. Não consegui perceber o dano que causou em termos de imagem ao Benfica. É um presidente detido em funções do Benfica, com a suspeita de um processo em que está a roubar ao Benfica. Eu não sei se é verdade ou não é. Eu não sou Ministério Público, também não vou ser juiz. Portanto, mas o que aconteceu é de tal forma grave que ele devia ter o cuidado de não aparecer, de estar no lugar dele, de se defender, e se ganhar alguma coisa e se revalidar a imagem dele, que está muito desgastada, reaparece quando for. Não interessa daqui a 20 anos. Mas só reaparece aí e fala sobre o Benfica. Não vai falar para a televisão sobre o atual presidente em funções com expressões como aquelas que ele utilizou, que eu me recuso a dizer aqui. E quando lança nomes como Stock da Cunha, que é o que ele faz, relembrá-lo também, que eu não conheço Stock da Cunha, mas lembro-me também de algumas histórias relacionadas, por exemplo, com a compra de um banco por José Veiga. Ou também já ninguém se lembra do José Veiga. Eu tenho 42 anos. Eu sou um pouco mais velho que vocês, digo eu. Não sei. Se calhar não. Pronto, ok, já percebi. Mas barbas e tal, sim, parece que sim. Ou então sou eu que pareço jovem demais. Já me deram, já me deram várias 36 anos nos últimos meses. É isso. Capas de jornais, assim que dizes, implementou 36 anos, eu fico desgrato. São só mais 15. São só mais 15. A questão é o presidente do Benfica em funções, está ali, ele tem que respeitar, por menos que goste dele, não pode dizer aquilo que disse e muito menos lançar suspeitas. Mas não foi só o Luís Filipe Vieira. Ninguém pode ficar indiferente à entrevista de Luís Mendes. Vale zero. Aquilo vale alguma coisa. Aquilo traduz em alguma coisa. Um homem dá uma entrevista que lhe perguntam sobre o caso do handball, que supostamente houve problemas de corrupção no handball. Se fosse só no handball e o basquetebol. No basquetebol também houve problemas. Não, isso são outras coisas. O que é isto? Mas o Benfica agora é enxovalhado pelos próprios benfiquistas, que lá tiveram a representar o Benfica. Esses são os últimos a fazer isso. E para o fazerem, tem que ter tomado o comprimido, ou não sei, há ali qualquer coisa que se passou, ou não estão bem da cabeça. Não se pode prejudicar, nem falar mal de quem nos representa, concorde-se ou não se concorde. Foi o que ele disseste há bocado. Eu não sou posicionista nem situacionista, mas eu hei de defender os dirigentes do Benfica até à última, porque foram eleitos democraticamente. Eu não vou para o estádio subiar. O que é que o Benfica ganha? Vão jogar agora contra o Porto. Sabem quantos jogos é que o Benfica ganhou em casa ao Porto nos últimos 20 anos? 9. Isto é de loucos. Eu não quero que o Benfica ganhe ao Porto, eu quero que o Benfica torcida o Porto. Por uma questão histórica, por uma questão clubística, por uma questão de sócios. Estamos ali para agradar aos sócios. E eu tenho duas pessoas que trabalharam no Benfica recentemente. Uma então que devia estar era calado, o Luís Filipe Vieira, pelo tempo que lá teve, não é? A falarem mal do presidente, do assessor do presidente, falaram alguma coisa de projetos esportivos. O Luís Filipe Vieira falou do falhanço dos projetos, do falhanço do Penta, que é a maior vergonha que eu assisti na minha vida. Num ano em que vende 80 milhões de euros em jogadores e contrata por 8 milhões de euros. O Benfica se ganha o Penta, escrevam o que eu vos digo. O Porto acabava e o Sporting andava aí anos na amargura a tentar resolver VMOCs. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Sim, é não conhecer o futebol em Portugal. É não conhecer como é que se negocia, o que é necessário, e é não reconhecer a importância do Benfica. E é pior, o Vieira ainda fez pior. É sobranceria a mais. Não, eu ganhei 4, agora ao 5º vou vender, vou contratar aqui a 0, vou gastar aqui 8 milhões de euros e jogo com o Varela na baliza a época inteira. Sem desprimor para o Varela. Sim. Não estão à altura do Benfica. É um ano, ao contrário, é um ano em que ele tem que investir 80 milhões de euros. Sim. E vender 8. E ter prejuízo. E apresentar contas negativas e ganhar com 10 pontos de avanço. Sim. Eu relembro que esse senhor, só para terminar o Luís Vieira, que já perceberam que a coisa me deixa gastado. Fala-se muito das MOCs da questão do Sporting. Há bocado falavam em 2018, foi quando ele entrou. O presidente do Sporting tem um grande problema, tem um problema de comunicação. E o presidente do Porto já disse: ao que vem, não fala. E quando fala, sabe o que fala. Portanto, eu estou curioso para ver o resultado daquilo que aí vem do Porto. Vamos deixar isto em stand-by. Logo se vê. A questão é que o Luís Filipe Vieira
entre 2013, foram 3 anos, o Benfica tinha uma dívida de 262 milhões de euros ao BES. Pagou-a até 12 milhões de euros em 3 anos. Qual é que era o objetivo do Luís Filipe Vieira no Benfica? Era do Benfica? Era pessoal. A uma dada altura teve um problema pessoal para lidar. Quando chega ao ano do Penta, preferiu abater a dívida que tinha, a exposição que tinha ao Benfica, tinha ao BES. Para ele próprio também beneficiar disso pessoalmente. Que colidiu exatamente com um ano em que tinha que investir para não falhar. Um ano inédito da história do Benfica. Sim. Que nunca aconteceu. E que teria consequências nefastas nos seus rivais diretos. A questão aqui, eu justifico isto porquê? Na altura em que ele paga essa dívida em 3 anos de 262 milhões de euros, ficou em 12. Vejam bem o abatimento disto. Num ano em que a taxa de Euribor estava a 0. É quando toda a gente vai financiar. É quando toda a gente vai buscar dinheiro facilmente. Não. Nunca funcionou à medida daquilo que o Benfica precisava. Funcionou à medida daquilo que ele entendia que tinha que ser. Estamos a falar de um homem que ofereceu um relógio a um presidente de um clube que contratou provavelmente um dos melhores jogadores portugueses hoje, quando saiu do Benfica, que é o Bernardo Silva. Quem que permeia um presidente de alguém que contrata o melhor lateral esquerdo do Benfica na altura? Não é? Isto há coisas... Sabem o que é que eu vos digo? 2025 para o Benfica vai ser um ano de mudança. Acreditem, vai mesmo ser. Os sócios já não toleram mais isto. E quem venha para se candidatar, como eu já o fiz, eu só peço uma coisa, que venha. O Benfica é um clube plural, democrático, e estamos a precisar de mais. Mas que venham preparados. Que venham preparados. Que saibam aquilo que eu sei, que outras pessoas que estão comigo sabem, que pessoas que estão interessadas em candidatar-se e nós conhecemos, venham preparados. Porque aquilo que se vai existir daqui nos próximos tempos vai ser complicado para o Benfica. Não estou a falar de nós, estou a falar do próprio da Federação, Liga, porque como o Pedro Proença sai para a Federação, vai haver, obviamente, mudanças também na Liga, não é? Portanto, venham preparados para saber lidar com eles como eles têm que ser lidados. Porque isto, o futebol, é um negócio muito específico. Toda a gente pensa que é igual. Não é? Sim. São sociedades esportivas que não visam fim lucrativo, mas também não podem dar prejuízo. Os trabalhadores, a média de idades, são altamente jovens, milionários, sob pressão, e nós temos de saber lidar com eles. O juiz dessas sociedades é um público que pensa que tem o mesmo conhecimento que nós todos na nossa área. E o sucesso não se mede pela vertente financeira, é o sucesso desportivo. É desportivo. Vejam bem a nuance disto. Sim. Eu tenho só uma curiosidade, uma pergunta, para mim pode ser a minha pergunta final, que é em relação, falar um bocado da retenção de talento e de criar uma visão do clube desde novo às crianças. E por isso eu queria saber, porque é verdade que nos últimos anos o Benfica e muitos jogadores do Benfica que são idolatrados e que foram idolatrados acabaram por sair pela porta pequena do clube. São os casos do Pizzi, do André Almeida, mais recentemente do Rafa. Podemos também entrar pelo João Mário ou o Vlaco Dimos. O que é que o João pensa disso e como é que, sendo presidente, vai gerir o timing da saída destas figuras que, lá está, eventualmente podem decair de rendimento e depois dá-se o que se dá e viu-se que foi a saída pela porta pequena? Há um princípio básico. O Benfica não pode deixar chegar, como o Porto fez há uns anos, coronas, etc. E acredita em mim, nós sabemos, e eu não sou presidente de um clube, mas estou sempre envolvido em transferências, sei perfeitamente o timing em que tu tens que decidir se consegues renovar, e se não renovares aquele timing, dá por perdido, tens que o vender. Se não queres perder dinheiro, tens que o vender. Se não queres perder dinheiro, não queres ter custo. O salário. João Mário, Rafa, etc., não são jogadores baratos, custo salarial elevado. Atenção. O Rafa podia ter sido premiado e podia ter sido utilizado de outra maneira. Caso excepcional para o Rafa, que é um jogador que eu gostava muito e gosto, mas acho que o Benfica estava muito dependente daquilo que era o Rafa. Eu não gosto disso. Em campo. Sim. Acho que o Rafa, sobretudo a época passada, era um jogador que fazia a diferença toda. Sim. Tinhas um Rafa tinhas um Benfica e o Rafa e um Benfica sem o Rafa. Eu não gosto dessa dependência. O Benfica hoje não tem uma dependência. O Benfica hoje pode ter uma exibição, como teve agora com o Farense, menos boa, mas joga em coletivo. E não podemos ficar dependentes de uma figura. Não gosto, por exemplo, da dependência que o Sporting tem no Gyökeres. É muito arriscado. Isso o tempo prova, quer dizer, e o passado. Portanto, essas situações são as mais fáceis de gerir. São
definir o timing. Se não renova até ali, não há problema. É tentar colocá-lo, como se costuma fazer. Mas por outro lado, no caso de Pizzi e André Almeida, já mais por idade. São diferentes, são diferentes. O caso de André Almeida, e eu não A era um lesão fã. também não foi fácil. Eu não era um fã do André Almeida. Acho que o André Almeida era um lateral direito. Bom, o rapaz era do meio campo, na realidade, e foi adaptado ao lateral direito e por ali ficou. Mas como era um rapaz tão dedicado à causa, nunca foi bem amado pelos benfiquistas também, genericamente, embora esteja lá no moral. É uma coisa estranha. Aqui a questão é: era um homem dedicado à causa. Sim, Tu representava a sabias. mística Não é só isso. Tu sabias que era limitado, mas dava tudo. Sim. Dava tudo. E quando se dá tudo, não se pode exigir mais. Portanto, há ali um equilíbrio. O Pizzi é diferente. O Pizzi foi um caso mal gerido. O Pizzi tinha alguns anticorpos e depois aquela solução dele de ser emprestado lá. É a gestão. Mas foi sempre assim para a Turquia. Tinha a ideia que tinha ido para o Dubai ou para os Emirados. Vais a que sair. Para a Turquia, então. Exato. Eles quando vão para outros clubes eu já. Mas aqui a questão é não é a generalidade. Isso são casos pontuais. O caso de João Mário é diferente. Eu não tinha ido buscar o João Mário para o Benfica com a situação do Sporting. E entendo que não há risco absolutamente nenhum naquele processo que existe entre o João Mário e o Sporting. Sim, sim. Porque legalmente. Rivais, isso não... Não, eu nem vou por aí. O Inter revogou o contrato por muito consentimento com o João Mário. O contrato acabou. Onde é que está a cláusula obrigatória? Não existe. Eu não vou tanto por aí. Acho que o Benfica não precisava de contratar o João Mário. E foi muito importante na época do Schmidt, atenção. Mas acho que, overall, toda a sua exibição no Benfica, embora seja uma pessoa muito correta, não era jogador do Benfica, não era jogador à Benfica. E, portanto, eu acho que não merecia esse investimento, mas entenderam o contrário. E acabou como acabou. Muito bem. Zé, tens mais alguma pergunta? Eu ainda tenho uma para fechar. Eu ia só fazer uma muito rápida, também, uma resposta rápida, um pouco provocatória, mas também o João é advogado há muitos anos, portanto sabe sair airosamente de situações provocatórias. Acabou. Sabes como é que é a andata dos advogados que morreram? Eu sempre dos outros advogados, infelizmente. Na lápide está lá a dizer: eu não morri, ainda vou recorrer. Eu ia perguntar-lhe, eu sei que é um adepto do Benfica fervoroso e incondicional, mas o sucesso de Bruno Lage pode impactar negativo, pode ser inversamente proporcional ao seu sucesso na sua candidatura ou não? Ou acha que, independentemente da época... O que tu queres perguntar, por outras palavras, é melhor, é se o Benfica ganhar, se é um sucesso para a minha candidatura, em termos de resultados eleitorais. Sim. Não acredito. Eu disse há bocado que 2025 vai ser um turning point para o Benfica. E eu digo isto com um sentimento de causa daquilo que eu vejo e assisto. Não é só pelas pessoas virem ter comigo. É daquilo que eu assisto. Da insatisfação. É a diferença, de facto, entre ter um presidente como Luís Filipe Vieira, que sabia em determinadas situações gerir aquilo que era a imagem dele, e um Rui Costa que é uma pessoa que todos gostam. Sim. E que é de fácil trato. Não se consegue defender a sua imagem, ok? E isto está muito relacionado com isso. Mas atenção, eu respondo de outra maneira também, se bem que da mesma vertente. Eu quero que o Benfica ganhe, eu não quero que o Benfica perca. Acha mesmo que o Benfica for campeão, e isso é bastante possível. Eu quero que o Benfica... Esquece o João. Não lava um pouco a face de Rui Costa. Esquece o João, a candidatura do João, há eleições para o ano, o Benfica tem que ganhar sempre. O Benfica tem que ganhar o campeonato, a taça, supertaça, taça da Liga, já não devia existir. E tem que ganhar o Mundial de Clubes. É assim que o benfiquista pensa. E depois há eleições e as pessoas vão saber mudar. Dou-te um exemplo. Finais dos anos 80, João Santos ganha ao Fernando Martins, tinha sido bicampeão. Sim. E ganhou as duas. Taça e campeonato. Sim. E o João também, o próprio João disse que se candidatou até antes do campeonato começar, porque não depende da sua candidatura. Para provar, de exatamente isso. Para provar isso. Não há posicionismo nem e para ter tempo, obviamente, para ouvir todas as pessoas que eu tenho que ouvir, que isso é uma coisa que não foi feita no Benfica. Ninguém ouve os benfiquistas. João, para fechar, é incontornável falarmos. Já disse aqui que o Benfica é um clube plural, que é democrático antes de haver sequer de democracia em Portugal. Simões exemplificou-vos. Exatamente. E diz que para quem vai concorrer tem que ir preparado. Primeiro, se não acha que beneficia mais em ir sozinho contra Rui Costa, caso se candidate. Também já o disse, é um nome incontornável. João Noronha Lopes já afirmou que tem lugar na sua lista.
Se assim quiser. se assim quiser, e que tinha muito gosto em conversar com ele. E O sentar-se João com já ele. afirmou que o Noronha Lopes pode ter um lugar na sua lista. Exatamente. Por isso é que o Noronha Lopes tinha afirmado que tinha lugar. Não, ao contrário. Não, eu sou muitas vezes. E se, acaba, eu sou- se efetivamente já se sentou para conversar com ele, como disse, gostava de o fazer, que posição é que tem sobre o Noronha Lopes? Nunca me sentei à mesa com ele, não conheço o João Noronha Lopes pessoalmente. Há uns anos o cunhado tentou-nos juntar, pessoalmente, que é uma pessoa que eu prezo muito, e que temos as nossas visões diferentes do Benfica, relativamente ao cunhado. Somos muito parecidos e ao mesmo tempo somos muito diferentes. Eu tenho o João Noronha Lopes, eu diferencio desta maneira. Reconheço o trabalho feito em 2020, se bem que ele alavancado em muito investimento, mas o perfil de João Noronha Lopes é um perfil estadista, é um perfil de uma pessoa Senatorial. que se gosta, que tem gosta-se da pessoa, não me parece ser uma pessoa problemática, ou seja, é acessível, não é? É isso que o Benfica precisa? Tenho dúvidas, mas acho que é uma pessoa válida pelo seu percurso, que ninguém conhece muito bem, mas que só pode ser de sucesso, como é óbvio. E posicionou-se em 2020 numa altura essencial no Benfica, deu a cara e foi diferente. E foi congregador. O Serviu Benfica juntou-se, foi congregador. Portanto, houve equilíbrio emocional e houve estratégia entre todos em 2020. Entristeceu-me 2021. E eu vou à SIC Notícias no dia em que João Noronha Lopes dá uma conferência de imprensa a dizer que não é candidato à presidência do Sporting Lisboa Benfica. Eu acho que uma pessoa que uma pessoa que anuncia que não é candidato à presidência através de uma conferência é um bocado estranho. Nunca vi ninguém anunciar que não é candidato a alguma coisa com uma conferência de imprensa. Bastava um comunicado. E pelo que eu percebi, ele não quis ir a jogo efetivamente porque o nome de Rui Costa pesa muito também. E perder 2 vezes é complicado. Quando eu digo aquilo do Noronha Lopes que me perguntaste, é porque eu sou muitas vezes, já fui, agora já não sou tanto, é engraçado, já há um tempo não me fazem essa pergunta. Fui muitas vezes confrontado no início, quando lancei a candidatura, sobre o nome de João Noronha Lopes. E eu dizia às pessoas, quando você me fala de João Noronha Lopes, tenho que falar de Benítez, tenho que falar dos candidatos. Eu percebo a reserva mental que ficou de 2020. Mas na realidade, João Noronha Lopes também teve uma oportunidade única em 2021 para avançar. Não o quis legitimamente, atenção. Eu estou a dizer que, bem vistas as coisas, parece-me que tinha tudo para avançar. Até porque, se este mandato não corresse bem, voltaria, como está a aparecer. Nos últimos 3 anos não apareceu. Nem na Assembleia Gerais do Benfica. Acha que ele vai avançar? Eu diria que eu não sei se vai, não o conheço, não falo com quem, não conheço ninguém que se dê diretamente com ele, não estou minimamente interessado se ele avança ou não. Acho que se ele avançar, acho muitíssimo bem, eu quero é isso, mais pessoas, mas acho que a uma dada altura do campeonato é inevitável quem aparecer falar uns com os outros. Se não houver alguém de dentro a aparecer. Ou seja, se não houver alguém dos atuais dirigentes do Benfica, Jaime Antunes? que venha, por amor de Deus. Faça-nos esse favor. Se acha que é esse o nome? Já me disseram Jaime Antunes, conheço o Fernando Seara que entretanto me disse. Quer dizer, de dentro, a não ser que empurrem o Rui Costa não sei se terá vontade de o fazer. Ele próprio tem que fazer essa avaliação. Os resultados esportivos não ditam tudo para o ano. Isso aconteceu muito no Benfica, já não vai acontecer. Há nomes que podem avançar ou não. Eu sou um nome completamente independente, estou a criar uma coisa completamente alternativa. Quem entender que deve criar uma coisa autónoma também, força, eu gostava muito disso. Mas acho que fazia sentido as pessoas falarem umas com as outras. A não ser que sejamos completamente antagónicos. Pronto. E aquilo que eu disse há bocado é muito sério. Quem vier, que venha mesmo preparado. E eu explico porquê. Porque é um negócio muito específico. Muito específico. E se as pessoas pensam que basta perceber um bocadinho de árbitros e de um bocadinho dos comentadores esportivos
e de como é que funciona a técnica A e a tática B e o treinador XY, não esqueçam isso. Não sabem onde é que se vão meter. O futebol não é só jogos, federação, liga, poderes instituídos, acabar com isto tudo. E o Benfica, como sendo a maior marca de relevância nacional, tem que dominar tudo no bom sentido. Ou seja, tem que ser o promotor, tem que ser a força motriz, exatamente por ser maior, tem essa obrigatoriedade. Tem a obrigatoriedade de mandar no sentido de dar o futuro, dizer qual é o futuro e de saber se alguém se junta a ele para esse efeito. O Benfica tem que fazer isso. E eu acho que até agora, dos candidatos todos que eu fui vendo ao longo dos últimos anos, desde Bruno Costa Carvalho, etc., não tenham esse perfil. Não têm esse perfil. Eu tenho esse perfil. Tenho. Ainda para mais sou novo, vejam bem. Que é uma coisa que faz aflição a muita gente. É que eu sou novo, tenho conhecimento da área há muitos anos. Não há ninguém que eu não conheça. Ninguém. Bem, mas tenho uma coisa que já me disseram muitas vezes, que eu recuso-me a ouvir isso com a veemência que me dizem, que é boa sorte, porque eu acho que é preciso ter muita coragem. Eu acho que não é preciso ter coragem. Eu acho simplesmente que é preciso gostar do Benfica, perceber o que é que está mal e depois ter capacidade, obviamente, para quando entrar saber o que é que vai fazer, porque há muita gente depois entra e não sabe a quantas é que anda. Eu, a partir do momento em que entrar, sei exatamente a quem é que me devo dirigir, a que porta devo ir e o que é que tenho que fazer. E sei as pessoas que vão trabalhar comigo para esse efeito. Portanto, quando vierem, venham bem preparados. Mas venham bem preparados sobretudo por uma coisa: para debater o Benfica comigo. Porque já perceberam hoje, estando aqui, não tenho papéis, não estou a falar convosco transversalmente, falo tudo com conhecimento com causa. E não é só conhecimento com causa, é ter passado por elas todas. E não me interessa a ação do Benfica, e se me tentam fazer alguma coisa, etc., isso também se resolve. Mas que venham muito bem preparados, porque o que se vai assistir daqui a uns anos, minha preocupação não é o Benfica só em si, é a indústria do futebol. O que aí vem, eu acho que o Benfica vai ser prejudicado. Se não tiver uma alternativa, vai ser prejudicado. E eu recuso-me a isso. Muito bem. Muito obrigado, João. É isso. Não se assustem, tenham calma. Não, acho que está na altura de encerrarmos. Eu só desafiava em 3 palavras que o descrevam como o presidente que os benfiquistas podem esperar de si. Essa é 3 ou 4 fácil. palavras. Essa é fácil. Vou começar por aquela que me dizem logo, que é coragem. Coragem. Transparência. Empoderamento. E faço aqui o chavão porque efetivamente eu não quero ser um one-man show, isso está fora de questão. Aliás, quem me conhece sabe como é que eu sou. Isto vai ser um trabalho muito árduo de muita gente. E uma das coisas que nós vamos fazer é formar dirigentes e trabalhadores e vão ter mais relevância lá dentro. O Benfica tem um universo de 2007 trabalhadores. Atenção a isto. Mas acima de tudo eu focava-me na transparência. O Benfica hoje em dia tem um grande problema com a transparência. Isso é uma coisa que tem que imediatamente é condição número 1. Muito bem. E assim encerramos. João, muito obrigado. Eu é que agradeço bastante. Muito obrigado pela oportunidade. Falámos aqui um bocadinho, como disse logo no início, o presente, o passado também falámos e o futuro essencialmente do Sport Lisboa Benfica. Da nossa parte, enquanto fora de jogo 90+3, desejamos que corra tudo bem nestes 11 meses, não é? Que faltam para as eleições. Exatamente. Corra tudo bem, que possa ter o melhor resultado possível. E da nossa parte, espero que também tenham gostado. Não se esqueçam de seguir, fora ponto de jogo. E para a semana cá estaremos mais uma vez. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e boa sorte. Também. Boa sorte a vocês. Exato. Também. Obrigado. Até à próxima. Um abraço. 90+3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.